Olá, tudo bem? Legal. Vamos conversar com a doutora Janaína Kenen. Certeza que vai ser um papo daqueles. Olá, Célia, Mi Magalhães, Geice, Cláudia Franco, Pega Chester. Olá, olá, tudo bem, Valentina, Leila. Oi, Silvia, tudo bem? De onde vocês são? Quem aqui ou é paciente com problema renal ou tem alguém conhecido? Se você é profissional da área de saúde, me conta aí. Quem é você? Tô vendo aqui minha querida Alessandra Ladim, que cuida dos dentinhos da minha dupla dinâmica, né? Célia, ei, Kátia. Kátia, minha querida, Kátia Simone, exemplo de vida, guerreiraça. Oi, Yara. Yara também eu conheço. Yara, nutricionista. Gosta. Agência de BH, aqui da UFMG, da área de saúde. Mel do Rio de Janeiro. Legal, Mel. Kátia Simone diz que é minha fã. Também sou seu fã, Kátia. Tenho um carinho enorme por você, minha querida. Muito grande. Vamos esperar a doutora Janaína Kenen entrar na parada e até lá a gente vai trocando uma ideia aqui. Como é que tá aí pra vocês ficar em casa? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Me falaram pra como colocar de manhã o tema da live: obesidade, diabetes e doença renal. Ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir de novo. Selecionar tudo. Ah, a Jana entrou aqui. Deixa eu ver. Só aguardar a solicitação dela. Gosta de ficar em casa, Kátia? Eu tô meio pirando. Acho que eu prefiro sair, sabe? Eu achava que eu gostava. Minha querida amiga, doutora Janaína Olá, Kenen, como você tá? tudo bom? Em casa? Em casa, atendendo, normal, trabalhando. Isso é bom, isso é bom. Precisam muito de nós, né, Jana? Acaba que nesse momento a figura do profissional de saúde é Ah, muito é. importante. Não dá para. Deixa eu fixar aqui, pronto. Não dá para deixar de atender meus pacientes, não. Eu tenho muito paciente grave, muita gente precisa de mim, né? Olá, pessoal. A nossa querida Maria Vitória entrando aí Ei, também. Vi! Show de bola. Jana, eu quero começar porque eu preciso te aproveitar, tirar de você tudo que eu sei que você sabe, Ô, dó mais de um mim. pouco, quiçá. Ei, Então, Dani! eu vou me apresentar primeiro, que nem todo mundo me conhece. Eu sou o Dr. José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista e sou diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas, a casa do paciente renal, que naturalmente foi um sonho transformado em realidade por muitas pessoas e que pensa sim em cuidar da pessoa, pensa em cuidar de todos os envolvidos ali naquele processo. E alguém que faz isso de forma magistral é a doutora Janaína Kenen. Eu te conheço bastante, mas eu queria primeiro te agradecer por ter aceito prontamente o meu convite, a Nefroclínica desce, e queria que você se apresentasse e contasse para o pessoal um pouquinho aí do seu background. Tá legal o som, gente? Aqui tá dando cortado. Para mim tá bom. Tá bom? Então tá. Eu fico com medo de ser a minha internet. Minha internet que deu uma chovida danada. Então, gente, é uma honra estar aqui, né? O Neto é uma referência para mim em medicina, como pessoa, como cozinheiro, um monte de coisa. E mestre, né, da medicina baseada em evidências. E meu mestre nisso, também aprendo muito com ele. E lógico que eu aceitei, assim, eu tenho muita dificuldade em fazer live mais tarde, mas esse horário, assim, eu consigo e é um prazer enorme estar aqui. A Nefroclínica tem uma proposta de medicina preventiva que me agrada muito na questão do paciente renal crônico. Eu ia ser nefrologista, desisti, porque hemodiálise para mim foi uma coisa muito difícil. E essa proposta de pegar o paciente antes, de evitar que ele fique doente, é o que todo nefrologista devia fazer.
E hoje é o que eu busco, né? A medicina preventiva, é as pessoas não precisarem chegar nisso, mas se chegar também, que cheguem com um médico bom, com um profissional assim que saiba conduzir, que não vá cedo demais, nem tarde demais, e o Neto é essa pessoa. Então, eu sei muito bem avaliar bons nefrologistas quando eu vejo um, né? E vocês são um timaço. É. Então, eu sou Janaína, para quem não me conhece, nem me apresentei, fiquei te apresentando. Eu sou Janaína, eu sou médica endocrinologista, trabalho em Belo Horizonte com o Neto, né? Não no mesmo lugar, mas a gente trabalha junto. E adoro diabetes, obesidade, tireoide, metabolismo em geral. Tenho um foco agora muito intenso em tratamento metabólico de câncer, Alzheimer. E estou sempre estudando e me desafiando, tentando embasar tudo, né, na melhor evidência disponível. E é isso. Jana, eu queria que você contasse um pouquinho, você já começou a falar aí a respeito de doenças crônicas, e muito a gente começou a fazer essas lives pensando na questão da pandemia. É Covid para cá, é Covid para lá, e eu tenho visto que houve um desfoque completo de uma série de outras coisas, não que eu queira dizer que a epidemia não tem importância, longe de mim disso, mas as pessoas continuam diabéticas, hipertensas, obesas e sempre buscando uma pílula mágica, um segredo que está ali guardado a 7 chaves. Muda alguma coisa o seu modo de tratar o paciente com síndrome metabólica, que tem muito leigo assistindo a gente. Síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de doenças que tem na sua raiz, basicamente, a resistência a um hormônio, que é a insulina, e que quando chega num determinado ponto, um fica diabético, o outro fica obeso, o outro fica diabético e obeso, e tanto eu, quanto a Janaína, quanto várias pessoas que estão ao nosso redor, tanto na Nefroclínicas, quanto no grupo que trabalha muito perto ali da Jana, viram que parece que o segredo não está tratar a pontinha do galho, e sim ir na raiz, e na causa do problema. O que você acha com relação a isso tudo que está acontecendo, Jana? Então, pessoal, eu acho que teve uma inversão de valores. Vejam bem, eu não sou contra usar hidroxicloroquina com azitromicina no paciente internado, não sou contra a pessoa manter um nível bom de vitamina D, não sou contra nada disso. Só que eu acho que as pessoas estão focando em soluções que ainda não têm a evidência robusta disponível. Em São Paulo até tem alguns relatos de que não está funcionando tão bem, principalmente se iniciado no final das contas, quando o paciente já está muito grave. Então, tem alguns estudos que estão sendo veiculados com boa resposta, mas ainda é controverso. Quando começar, quem vai responder, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que ser diabético piora o prognóstico, que ser hipertenso piora o prognóstico. Tá cortando, pessoal? Pra mim agora tá bom. Ou tá Chegou a bom? cortar um pouquinho, mas agora tá bem. Tá travando, Neto? Não, tá bem, tá legal. Que aqui tá travando sua imagem para mim. Bom, então se não tá travando, eu vou falar. Então, quem é asmático piora o prognóstico, tá? Quem é obeso, que tem vários doenças, quem usa corticoide pode piorar o prognóstico. E a gente está vendo assim que 99,9% das doenças que pioram o prognóstico são doenças que têm a mesma raiz, que é a resistência insulínica. Seja na hipertensão, no diabetes, no pré-diabetes, tem a resistência insulínica. Ah, Janine, é asma. Gente, asma piora horrores com glúten e caseína, tá? Então, assim, tirar grão não faz mal para ninguém, tá? Mas é fato que é uma doença muito inflamatória, tanto que tem estudo de jejum intermitente para asma como o primeiro tratamento melhorando. Então, uma alimentação mais você pode ajudar, tá certo? Embora não tenha um ensaio clínico randomizado sobre isso, né? A gente sabe que as doenças inflamatórias merecem uma abordagem alimentar anti-inflamatória, dentro do que a gente puder fazer. Tá travando? Travando um pouquinho, mas dá para continuar. Toca se tiver algum problema, eu te aviso. Pode ir. Tá dando. Vai lá. Deixa eu ver se eu mudar de lugar. Será que é comigo? Vamos ver aqui. Se isso é comigo ou não. Eu fecho a porta aqui. Jana, já vou até aproveitar o gancho. Para mim parece ótimo.
Oi? Eu vou até aproveitar o gancho e já te fazer uma pergunta em relação a isso que você está falando. Dentro dessa abordagem da raiz do problema, muda alguma coisa em função da Eu não pandemia? tô te ouvindo, Neto. Não tô te ouvindo. Oi, alô? Escuta? Zero? Nada? Um pouquinho? Tá travando demais. Piorou, Deixa eu é. ver aqui. Peraí. Vê se melhorou. Tá me escutando? Como é que tá? Eu não tô. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá travando, peraí. Vocês estão me escutando? Coloca aí para mim, por favor. Vocês estão escutando meu áudio ou não? Melhora. Oi? Vocês estão me Pode ouvindo falar? bem? Eu achei que piorou um pouquinho agora. Tá travando é o seu vídeo, Neto. Peraí. Entendi. Se vai agora. Eu não tô, o meu tá travando do Neto, não tô te ouvindo bem. O Vê se vídeo agora tá você me travando escuta. muito. Continua travando? Eu estou te escutando muito bem. Vocês estão Não, me eu posso colocar escutando? no fone. Acho que o seu que está travando. O meu o pessoal está escutando bem. Ó. O seu que está cortando. Tá travando, Neto. Deixa eu ver aqui. Coloca o seu no 4G. Que coisa. Deixa eu ver aqui. Agora parece que ficou bom. Ó. O que é isso, né, gente? Sacanagem. Bom, vamos conversando aqui enquanto a Jana tenta resolver. Oi, tá me escutando? O pessoal tá escutando bem. Posso tentar desligar o meu Wi-Fi para ver se vai melhor. Foi o que eu fiz. Desliguei o meu. Tô no 4G. O pessoal tá te escutando, eu também tô te escutando bem. Vamos ver, pagou tudo, quarentena, net residencial tá péssimo. Eu tô usando a internet o dia inteiro aqui em casa para atender. Não Você tive tá me problema, não. escutando? Você me escuta? Eu vou sair e entrar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vocês me escutam bem, né? Eu tô até escutando bem a Janaína. Eu acho que a internet dela tá dando uma oscilada. Minha impressão é essa. Vamos lá. Opa. Dá pra gente perder ela não, né? Informação demais, muito conhecimento pra gente deixar passar. E para quem tem a doença renal, vamos ver aqui. Entrou? Ainda não. Mas eu estava falando para quem tem a doença renal aí no seu portfólio, e muitos têm essa doença renal em função da síndrome metabólica. Vamos lá. Tosse aí, para dar certo. Vai ficar gravada. A live fica gravada. Olá. Bem-vinda, Olá. Janaína, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ai, gente, esses negócios de rede é triste. Faz parte, faz parte, faz parte. Então Voltemos, tá. vamos aproveitar. Tá. Então, Mas o que e eu estava aí? falando é que a maior parte das doenças que pioram o prognóstico, que as pessoas mais morrem, fora os idosinhos, são as doenças relacionadas à resistência insulínica, né? Então, obeso,
O hipertenso, sim, o hipertenso está relacionado à resistência insulínica, porque a insulina alta retém sódio, aumenta a pressão, diminui o óxido nítrico. Então, tem vários mecanismos nos quais a resistência insulínica vai diminuir o óxido nítrico, né? Vai causar hipertensão arterial, tá? Então, qual seria uma medida de prevenir, né? E aqui nós não estamos falando, gente, conversa fiada, né? Isso aqui vai aumentar a sua imunidade, vem comprar meu peixe. Tem nada disso, não. Nós estamos falando aqui de vida real, de dia a dia, de estilo de vida, tá? Então, como que a gente poderia fazer um diabético ter menos risco de morrer de Covid? Se ele não ficar descompensado. Se a glicose dele não estiver alta, ele tem menos risco. O risco dele cai para o risco de uma população normal. Lógico, se ele ficou descompensado a vida inteira e está todo lesado, artéria machucada, ele tem um risco maior do que uma pessoa que não tem diabetes. Mas melhora, percebe que melhora? O diabético tipo 1, que vive na montanha-russa, tendo hipoglicemia e hiperglicemia, aquela zona, inflamação no talo, ele tem mais risco ou menos risco do que um diabético bem controlado, que a curva fica retinha e bonitinha. Tem muito mais risco. Então, qual seria um estilo de vida que faria uma prevenção, né, ou uma melhora do risco de morrer? Um estilo de vida que diminuísse a sua resistência insulínica, diminuísse a sua inflamação, controlasse o seu diabetes e a sua pressão alta. Gente, isso é low carb. Desculpa, é low carb. Não tem conversa. E aí a gente vê em tudo quanto é lugar, não corte os carboidratos, você vai morrer. Eu acho isso criminoso alguém falar isso. Primeiro que não tem evidência disso. Né? Não tem evidência para falar isso. O carboidrato nem é um nutriente essencial à vida. Nunca foi. Ninguém discute isso, tá aí tudo para pegar de lá. Não é essencial. Proteína e gordura que é. Tá? Como que diminuir carboidrato numa pessoa diabética pode aumentar o risco dela de morrer, Neto? E mais, né, Jana? Eu falo que, como diria nosso amigo José Carlos Souto, a realidade tem primazia sobre o mecanismo. As pessoas melhoram. Você vê as pessoas melhorarem. E eu vejo muita gente, você tocou num ponto aí, acho que antes da gente voltar, sobre essa busca desenfreada por uma pílula mágica, um soro que te deixa com melhora da imunidade. Eu falo que a low carb, como você citou, que é a redução de carboidratos para um sujeito que tem resistência insulínica e que expressa isso sob a forma de aumento da glicose no sangue, quanto tempo, em média, que você vê, Jana, para os pacientes melhorarem, e eu não estou nem falando daquele que vai ficar sem insulina, melhorar e tá assim, não, doutora, eu estou me sentindo melhor. 2 semanas. Viu, gente? 2 semanas. Meus pacientes, eu tiro insulina rapidinho, a não ser quem tem peptídeo C baixo, são pessoas que não têm reserva. Mas alguns com peptídeo C baixo, com o tempo, podem recuperar a função pancreática, depende do tempo que usou insulina, do tempo que tem diabetes, cada um é de um jeito. Tem pessoas que têm peptídeo C baixo que, com a melhora, perde peso, né? O pâncreas começa a dar conta, vai melhorando, aí ele volta a produzir um pouquinho de insulina. Muitos acham que isso aí é passe livre para fazer besteira, chuta o balde, aí perde o pâncreas de vez e volta para a insulina. Então não tem, como se fala em inglês, there's no free lunch. Nada é de graça, tudo exige um esforço. Você tem que abrir mão de alguma coisa, tá? Então, geralmente em 2 semanas a gente tira a insulina toda de quem realmente pode ter a insulina retirada. Algumas pessoas um pouco a mais, porque elas têm peso, muito peso para perder, mas conforme a gente perde peso, essa necessidade de insulina vai diminuindo, né? A resistência vai melhorando, então a gente consegue tirar. E o bem-estar é rápido, porque a pessoa vem para mim, a gente faz exame. Tem deficiência de uma vitamina, de outra, a gente repõe. Tira o lixo, né, que é a comida que piora a inflamação, aí já sente bem. Só de tirar o lixo, ele já sente bem, doutor, estou mais disposto. Né? Aí a testosterona dos homens tudo aumenta, com low carb, cetogênica, porque come mais colesterol, né? Aí melhora mais ainda, aí começa a fazer musculação, porque faz parte do tratamento. Melhora a massa magra, então é um conjunto, né? Tem o estilo de vida. Dormir bem, fazer musculação, uma atividade física aeróbicazinha, tirar o lixo da dieta. E para quem tem que tirar o carboidrato, tirar o máximo que puder, fazer uma dieta cetogênica, uma low carb, depende da necessidade de cada um. Eu estou vendo uma pergunta aqui da F. Silva 972011, nome bem interessante, mas fala assim, ó, quanto de proteína em média você recomenda por dia para mulheres? Por que eu estou te perguntando isso? Afinal de contas, o tipo de paciente que chega muito lá na Nefroclínicas é o paciente com doença renal. Para quem não sabe, hoje no Brasil e no mundo, mais ou menos 1/3 das pessoas que vão para diálise
vão para o transplante, chegam ali por causa do diabetes. Não é porque comeu proteína. Exatamente. Se eu aumentar isso para os hipertensos que têm uma síndrome metabólica, para um obeso, para um diabetes que não tem um obeso que não tem um diabetes franco, a gente chega ali em cerca de 2/3. E eu brinco que eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu muito bife. Então, aproveitando a pergunta dela, como é que você trata isso junto aos seus pacientes em termos independente de individualização, que é fundamental, mas essa coisa do macronutriente, esse medo da proteína em relação ao quadro renal nos seus pacientes diabéticos, que são potencialmente pacientes que a gente não quer que precisem fazer diálise? Gente, o estudo que tem nisso, tem ensaio clínico com isso aí, tem pacientes que fizeram uma dieta com mais proteína e melhoraram a função renal. Então, uma low carb mais proteica pode melhorar a microalbuminúria e melhorar a função renal de pacientes diabéticos que já têm uma perda renal, já têm uma doença renal diabética. A proteína só tem que ser restringida em fases bem avançadas da lesão renal. Porque aí realmente o rim não vai conseguir manejar isso. Da mesma forma que um paciente com cirrose grave não vai tolerar muita proteína. Ou que um paciente com insuficiência cardíaca grave, lesão renal, não tolera muito sal. Mas não quer dizer que a proteína causou isso. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas realmente elas têm uma dificuldade com relação a isso. No meu consultório, eu sempre converso, né? Em geral, eu não prescrevo dieta, assim, não. Né? A Daniela trabalha comigo, quando eu preciso prescrever dieta, ela prescreve. Né? Que aí, quando precisa prescrever mesmo, é bom que seja um nutricionista. Mas quando eu tenho que orientar, eu mais ou menos faço uma conta na minha cabeça. Se é uma mulher que malha pesado, né, que faz muita atividade física, pelo menos 2 gramas quilo dia de proteína é super tranquilo. E isso, para muitos nutricionistas, é vai morrer. Nada. Idoso é 1,8 gramas quilo dia. Uma mulher normal, 1,5 gramas quilo dia. O idoso precisa de mais proteína do que o jovem, só para manter a massa magra, nem para ganhar, para manter a massa magra. Fora o estímulo mecânico de musculação. Então eu deixo muito claro, se você quer ganhar músculo, você precisa de calorias, musculação e proteína. Não precisa ser muita, a dieta não é hiperproteica per se, só quem faz carnívoro e mesmo assim não consegue comer tanta carne assim, porque chega uma hora que cansa e você fica satisfeito. Eu sei porque eu fiz. No começo você quer comer um mundo de picanha, mas depois você vai diminuindo o apetite, começa a comer menos, chega no equilíbrio. Então, não existe essa questão de medo. Geralmente eu falo, você não pode comer menos do que 150 gramas de bife no almoço e no jantar. Isso é muito? Lógico que não é, gente. Depende do peso da pessoa, da idade, do sexo, tá? Tem as continhas que a gente faz, cada um é de um jeito. Mas não há medo de comer proteína. E se você quiser comer um bifão, pode comer. Vai morrer por causa disso, não. Você tem que ter medo da farinha refinada, que vai aumentar a sua glicose horrores. Eu restringo proteína em paciente com câncer, porque o nível de cetonas faz diferença pra gente. Paciente com enxaqueca grave, que realmente tem que ter uma cetose mais alta, e epilepsia. Né? Porque para emagrecer em si, você não tem que estar em cetose. Se você fizer low carb com jejum intermitente, fizer muito exercício, você vai emagrecer, mesmo sem estar em cetose, da dieta cetogênica, né? Que a gente corta bem o carboidrato. Não é necessário. No diabetes tipo 1, quanto menos carboidrato, melhor, né? Para controle. Aí 30 gramas fica mais cetogênica mesmo. 30, 35 gramas por dia. Mas para emagrecer, gente, não precisa. Agora, cada um é de um jeito. Então, eu tenho diabéticos que comem 50 gramas, mas fazem muito exercício, a glicose está ótimo. Então, cada um é de um jeito. Mas é fato que tem que ser low carb. Isso não vai piorar a sua imunidade. A sua imunidade não depende da quantidade de carboidrato que você come. Depende de uma dieta nutricionalmente densa. Vocês têm mais medo de bife de fígado do que de uma coxinha. Né, Neto? Não faz sentido nenhum. Você quer vitamina C? Vocês se matam tomando beta-caroteno, comendo cenoura cozida para ter beta-caroteno. Fígado tem a vitamina A prontinha lá, vai lá comer um bife de fígado 2 vezes por semana, está muito mais bem nutrido, cheio de vitamina. Se for ao ponto para mais mal, ponto para mal, ainda tem vitamina C. Gente, presta atenção. Você quer ter imunidade boa? Come comida. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Cláudia Márcia Franco. Ela tá falando, e o idoso diabético com potássio alto, qual dieta? Eu queria puxar disso aqui para uma coisa que você acredita muito, te conheço há muito tempo, e que a gente prima por isso na Nefroclínicas, que é trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, você já citou a Dani aí, eu falo que a Raquel é para paciente renal. Num contexto de doença renal crônica, a gente tem
precisa demais de uma nutricionista que entenda do assunto. De rim. Exatamente. Não pode ser qualquer nutricionista. Lá na Nefroclínicas a gente está com a menina joia, você precisa conhecer ela, Thaís. Thaís, além de nutricionista, ela é gastrônoma. Então, não conheço a Thaís, não. Fez estágio em restaurante Michelin na França, então ela ajuda de uma maneira absurda. E mais, né? Essa pessoa, muitas vezes, o problema dela não é necessariamente não entender de low carb, às vezes é na cabeça. Então a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de orientação, a gente precisa trabalhar em equipe, coisa que eu tenho visto que está faltando demais nos dias atuais. Como é que você lida com essa questão da multiprofissionalidade junto ao seu dia a dia? Você já adiantou aí do papel da Dani, que é uma nutricionista top, mas e os outros? Com quem que você trabalha? Então, como é que você faz? Eu tentei, tinha dois nefrologistas na minha cabeça para trabalhar comigo, que eu conhecia, que eu sabia que ligavam para síndrome metabólica. Os dois estão juntos aí, né, na sua clínica, você e o Alexandre. Você não podia já vir, porque você já tinha feito, né, você já estava com esse projeto. E o Alexandre veio para trabalhar com a gente, né, então, o que eu fiz? Lá na clínica, a clínica não é minha, mas eu fui chamando as pessoas que eu achava boas para trabalhar. Então lá a gente tem o melhor hepatologista de Belo Horizonte, que é o gastro, que é o Leandro. O Leandro é especializado em esteatose hepática. E aos pouquinhos ele foi conhecendo o meu trabalho. Ele trabalhava na Gastro Belvedere lá. Aos pouquinhos eu fui falando a cabeça dele e tal. E ele foi vendo que low carb era bom, que não matava. E ele foi vendo que eu estava devolvendo os pacientes curados de esteatose, que era uma esteatose moderada avançada, sem gordura nenhuma no fígado. E ele faz elastografia hepática. Então não é esse negócio de olho de ultrassom, não. Ele mede a gordura. E sumia. E ele começou a falar. Aí ele começou a mandar todos os pacientes fazer low carb. E ele veio trabalhar com a gente também. Então, quando eu tenho paciente com hemocromatose, com esteatose hepática, que é gordura no fígado mais complicado, uma hepatite por carboidrato, não por bebida, né? Eu sempre mando para ele, a gente trabalha junto. Tem uma geriatra lá na clínica, que é a Juliana, que ela é preceptora do ambulatório de demência do HC, muito boa, e todo idoso muito frágil, eu costumo mandar para ela, para dar uma olhada. Tem as demências, né? Que às vezes não é Alzheimer, está sendo tratado como Alzheimer, é uma demência vascular. Tem a Dani, que é nutricionista, que é especializada em dieta cetogênica, low carb, mas ela também é especializada em nutrição materna e infantil. Como eu atendo algumas crianças com obesidade, autistas e diabéticas, tipo 1, por exemplo, e tipo 2, tá, Neto? Criança com pescoço pretinho. Então eu faço questão que elas sejam avaliadas por uma nutricionista especializada em criança, que eu não sou, né? Eu sou de adulto, eu sou endócrino de adulto. Então eu trabalho sempre com ela, qualquer caso mais difícil, ou que eu vejo que o paciente vai se beneficiar de uma orientação mais detalhada, de um cardápio, de uma progressão mais lenta, eu mando para a Dani. O câncer, o Alzheimer, sempre ela acompanha, idoso frágil também. A gente tem uma cardiologista lá, que é a Lu, que é preceptora do Mater Dei, que ela é low carb, ela sabe tudo, estuda horrores, ela não tem essa questão de ficar tacando estatina em todo mundo, super criteriosa, pessoa que pede o score de cálcio quando precisa, tira estatina dos vozinhos, então é uma pessoa muito boa de serviço, especializada em cardiologia geriátrica e oncológica, então juntou várias coisas que eu achava bacana. Tem o Rodrigo, que é um psiquiatra, que ele faz terapia cognitivo-comportamental, a Tami, que é a esposa dele, que também faz, e também é psicogeriatra. Então a gente tem um trabalho muito, muito grande com compulsão alimentar, muito grande. Muitas pessoas não sabem que tem transtorno alimentar. Em vez de comer compulsivamente, elas ficam 50 horas na academia. Elas têm transtorno alimentar. Ou jejuam, empolga com low carb e começa a jejuar o tempo inteiro, todo dia fica só jejuando. Aí come tudo errado, fica 3 dias jejuando. É um transtorno alimentar. Então, eu trabalho muito isso de terapia cognitivo-comportamental. Tem a Mônica, que é a coach, que ela é especializada em compulsão e ela tem agora também uma formação em cognitivo-comportamental. Então, eu faço questão de trabalhar em equipe porque, desde cedo, eu trabalhei em PSF há 8 anos, né, Neto? Assim, então, eu tenho essa cabeça de equipe desde muito tempo. A gente está trazendo agora, talvez, uma enfermeira, vai trabalhar comigo, vai fazer triagem dos meus pacientes e tal. Ia vir agora, mas com a Covid não teve jeito. Então, gente, uma doença crônica causada por comportamento, a gente tem que abordar o comportamento também. É o que o Neto está falando. Então, a pessoa não sabe cozinhar. A nutricionista dele é chefe. A mulher ensina. Ela faz ser gostoso. Paciente renal crônico, a comida é horrível se não tiver uma pessoa bacana para ajudar. Então, quem tem doença renal crônica tem que ter uma nutri que entenda disso, que saiba fazer uma dieta com menos potássio, mas que pode ter um abacate. Entendeu? Então, ela vai equilibrar
Cálcio, potássio, tudo isso é importante. Fósforo, tem hora que não pode comer muita proteína, tem hora que não pode comer cálcio, tem hora que é perigoso. Então, cada hora muda, o paciente é dinâmico. Então, a E cada um é nutricionista único, né, maneja Dani? isso. Jana? Cada um é único, Cada um cada é um tem seus único. gostos. Não adianta chegar pro paciente e falar assim, não, come ovo de manhã. O cara fala assim, eu não gosto de Não ovo. gosto de Não, mas você ovo. tem que comer. Como assim? Como assim? As Não, pessoas não são vira pro cara únicas assim, e vamos têm que fazer ser uma tratadas dessa maneira. panquequinha ou um pão low carb? Leva ovo também, vai ter proteína. Tem formas de E fazer eu falo, diferente. isso é para tudo, né, Jana? Não é aquela coisa, ah, não, você tem que ir para academia, ou você tem que comer isso, ou você tem que fazer isso nesse horário. Por quê? Porque eu acho que assim é melhor. Não para. Tem paciente que Individualiza. odeia musculação, mas gosta de pilates. Eu falo assim, faz qualquer coisa que seja isométrico. Não adianta você ficar andando na esteira para sempre, isso não vai resolver. Então, alguma coisa que mantenha massa magra, que mantenha músculo, que tonifique seus músculos. Pode ser pilates, pode ser uma yoga muito ashtanga, lá que fica suando na yoga, pode ser uma musculação. Tem yoga de respirar, tem yoga de suar, né? Que o povo gosta de variar as coisas. Então, mas faça alguma coisa que você consiga manter. Eu tenho paciente que chega para mim, que a gente fez um Transforma, iniciante, low carb, não dá conta, não dou conta. Aí a gente fez um agora que é para quem não dá conta, que é bem mais lento. Tem gente que não adianta você tipo, mandar fazer low carb de cara, que a pessoa come tanto lixo que tem que tirar o lixo primeiro e mandar comer arroz e feijão, comida de verdade. Tá bom comer comida de verdade como um primeiro passo, mesmo para um diabético que come fritura e come arroz, feijão, batata frita, farofa e macarrão no mesmo prato. Você aprender a escolher carboidrato. Então tem gente que precisa de uma educação em comida. O que é o quê? E aí a pessoa vai aderindo. Aí ela vê a glicose normalizando. Aí ela começa a sentir bem. Ela, esse negócio aí funciona. Aí para de ficar gripado o tempo inteiro, melhora a enxaqueca, melhora a potência sexual, porque os diabéticos têm muito problema com isso. E tá ligado ao controle, né? Eles já têm a testosterona baixa porque são gordinhos. Aí começa a emagrecer, começa a melhorar, tudo melhora, a depressão melhora, dorme melhor. Mas essa dieta é perigosa porque tem carne. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Eu falo que parece uma Né? seita, né? As pessoas têm Parece uma uma dificuldade seita. gigante de aceitar algo que é óbvio. Assim, você vê a pessoa mudando a alimentação, ela vê ela melhorando. Eu tenho casos e lá na clínica a gente vê isso com muita frequência, de pacientes que chegam e tem uma queda, por exemplo, na albuminúria. Eu, além de mudar a alimentação, eu estou vendo que alguns pacientes meus, e eles não vão me negar, tem duas coisas nos últimos anos, Jana, que eu vi fazendo realmente uma mudança significativa nos meus pacientes. Uma foi hábitos de vida, onde entra aí o hábito alimentar, que talvez seja o carro-chefe para a maioria das pessoas. Outra é escolher bem se vale a pena tomar determinado remédio. O que eu vejo de gente tomando remédio simplesmente porque alguém achou em algum momento e aquilo está gerando uma série de problemas, inclusive renais, cognitivos, de potência. Será que Dor no vale? corpo, dor de Dor no corpo, cabeça, né? dor no Remédio é estômago. uma balança, né, Jana? A gente tem os dois lados. Então, ter o mínimo de... Eu falo que até coragem, né? De tirar remédio, dando a mão para o paciente, falando assim, olha aqui, tá comigo. Fica comigo aqui. Se der qualquer coisa, me liga. Nós estamos aqui. Né? O pessoal fala, você vai infartar amanhã. Não vai, não é assim não, gente. Infarto depende muito mais de inflamação, entendeu? Ó, pra vocês terem uma ideia, a maior parte das pessoas que infarta tá com obstrução de 30% a 40% na placa de artéria. Isso é instabilidade de placa. A placa de colesterol fica instável de tanta inflamação, de tanto açúcar que vocês comem, farinha, ômega 6, óleo vegetal, fritura, aditivo alimentar, essas porqueiras, estresse. Aí ela rompe, aí entope. Faz um coágulo ali que entope. Então, você quer me diminuir seu risco de infartar? Durma melhor, controle seu estresse emocional. Para de comer porqueira, faz atividade física, diminui a barriga. Qual que é a dieta que mais diminui a barriga que você conhece, né? Rapidamente. Low carb. Low carb. Você diminui cortisol, diminui insulina, acabou, filho. Na verdade, eu ia até já emendar para você o seguinte: ser uma pessoa, talvez a pessoa que eu conheça que mais estude a respeito de cetogênica em vários... Porque cetogênica é um tipo de intervenção que vai muito além de tratar simplesmente a obesidade. Ou mesmo assim do metabólico. Eu quase não uso para obesidade. Eu quase não uso para obesidade. E eu não sei se você teve acesso a um trabalho relativamente recente, deve ter um ano mais ou menos, um trabalho experimental ainda, mas mostrando um potencial em doença renal policística. Doença renal policística, para quem está nos assistindo, é a doença
genética mais comum do ponto de vista renal. Em torno de 5 a 6% dos pacientes que fazem diálise estão ali por causa dessa doença. Até pouco tempo É atrás não triste, né? existia A pessoa não tem nada e tá tratamento. cheio de cisco, começa a piorar. Exatamente, o rim vai crescendo. O rim, só para vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos 10 a 12 centímetros. Eu já vi rim de 35 centímetros. Eu já vi tirado Fica da barriga grandão. de paciente coisa de 10 quilos de rim. Então, é muita coisa. Nesse cenário, você tem alguma experiência? Você já viu algum paciente fazendo Não. cetogênica? Pois é. Com Eu rim tive policístico não tem paciente meu, não. uma perspectiva grande e as pessoas falam assim, mas não tem evidência. Cara, pensa pelo outro lado. Mal definitivamente não vai fazer. Não é isso que vai piorar o seu paciente. Ok, nós temos uma droga nova chamada Tolvaptan, que eu estou vendo aqui, ó, Dr. Fernando Lucas, que é o nosso diretor médico da clínica, é o médico do Brasil com maior experiência em Tolvaptan no Brasil. Mas foi a pessoa que me apresentou low carb. Ou seja, uma coisa não briga necessariamente com a outra, né, Jana? Você pode Não ter briga, não, o lógico que não. remédio como aliado e não como um único tipo de tratamento. E eu acho que você faz isso muito bem. Você lança Cara, muito bem endometriose é outra doença, né? A Diabetes Home Guide, aqui a Carole Neb está falando para falar de fígado. Né? O fígado, esteatose hepática. Qual é o melhor tratamento de esteatose hepática? Low carb. Eu falei isso no comecinho da live. Eu quase Agora, que diria endometriose. Endometriose. Né? Ninguém fala sobre endometriose. Endometriose é uma doença que se comporta como câncer, metastatiza, infiltra e aumenta o risco de câncer de ovário. Então, transforma, né? Então, ninguém fala sobre endometriose e glifage. Tem estudo. Endometriose e dieta cetogênica. As vias que a endometriose causam complicações são as mesmas do câncer. Não tem evidência robusta. Mas eu tenho paciente que faz, eu tenho paciente que na hora que vai operar diminuiu ou sumiu. Quando a lesão é pequenininha, sumiu. Tem tratamento metabólico para endometriose. E os remédios que têm funcionado são remédios que diminuem a inflamação. Tipo, cúrcuma. Olha que coisa idiota, cúrcuma. Vocês já viram uma mulher com endometriose que ela sofre, gente? Ela sangra para dentro da barriga. O negócio entope o intestino, ela vai pra faca. Ela tira pedaços do intestino por causa dessa porcaria. Tá? Vocês imaginam se a insulina tem um papel nisso? Insulina alta? Olha o tanto de doença que a insulina alta tem papel, gente. Inflamação. E a gente vai falar um pouco de jejum. Vamos falar de jejum, com certeza. Mas eu acho que a gente se desviou tanto da alimentação natural do ser humano que a gente está com a impressão... Que as doenças aparecem. A gente está com a impressão que a cetogênica, a low carb, que elas são perfeitas. Não, eu acho que a gente errou em sair daquilo que o ser humano sempre fez, né? Que é comer comida. A Tati está perguntando aqui, e aí eu vou aumentar, expandir o espectro da pergunta sobre o magnésio, que eu sei que é um tipo de medicação que você usa bastante. Manipulado, melhora ou piora quem tem insuficiência renal? Queria que você desse um ponto a respeito do magnésio. Eu nunca você usa, vi depois eu vou nenhum dar o ponto estudo. renal. Eu nunca vi nenhum estudo. Eu não uso magnésio em pessoas com insuficiência renal grave, né? O clearance seria abaixo de 50, 40. Eu não uso quase nada, né, nesses pacientes, na verdade. Quanto menos remédio, melhor. Então, no paciente com a função renal normal, eu uso muito magnésio para hipertenso, eu uso muito magnésio inositol para quem tem insônia, constipação com low carb. E quem tem ovário policístico, o inositol, ele, quando a metformina não é adequado, o inositol ajuda muito. Alguns pacientes têm infertilidade, o inositol tem alguns estudos interessantes para perda fetal, para má formação. Então, eu uso muito magnésio inositol nesse contexto de sono, de enxaqueca, de cervicalgia, dando enxaqueca por causa de tensão muscular, também eu uso muito. E para quem tem muita cãibra no começo, ou que vai jejuar longos períodos, eu uso magnésio sem medo nenhum. Sem medo nenhum. E as pessoas, eu sempre faço exame também, mas assim, eu nunca vi ninguém com magnésio alto. Todo mundo a gente tem magnésio normal para baixo. Porque na água não tem magnésio, a gente toma água filtrada, água mineral. Nunca tive problema. Inclusive, hipertensos melhoram a hipertensão quando eu começo magnésio. Tem alguns estudos, né, que falam que melhora a questão de tensão vascular. E com relação ao paciente renal, de melhorar a função renal, eu não tenho experiência, nunca li nada a respeito, Neto. Na verdade, eu acho que você ponderou muito bem. Eu acho que o magnésio, ele tem o seu espaço. Eu acho que você já deu aí algumas situações. Eu queria deixar 2 recados. Primeiro, não existe remédio ou suplemento mágico. Essa coisa tem que ser individualizada. Então, magnésio não é bom ou é ruim. Magnésio pode ser usado para a Janaína, para o João, para o Neto. Não é desse jeito que se define.
Segunda coisa, se você tem uma função renal alterada, pense 2 vezes se vale a pena, e vou usar as suas palavras, usar qualquer remédio. Porque ele pode fazer bem, mas ele pode fazer muito mal. E coisas do tipo anti-inflamatórios, que está em qualquer botequim de esquina. Nossa Senhora. Né? Os remédios para dispepsias, né? Para essas queimações, do tipo omeprazol, pantoprazol. As pessoas usam isso sem saber que, de uma certa maneira, eles podem estar machucando o seu rim. E eu gosto de falar o seguinte, eu estou usando o exemplo do rim, mas remédio é uma balança, né, Jana? Você tem prós e contras. Em medicina, tem você paciente pode que não fazer... tem dinheiro para comprar o magnésio. Mas não tem dinheiro, não tem como eu ter magnésio na minha dieta? Fala, tem, ué. Você come 3 castanhas do Pará por dia, folha verde bem escura, tahine, que é uma pasta de gergelim, uma semente de abóbora na salada, pode ser que você não precisa. A Daniela, às vezes, ela faz a dieta lá, que vai dar 500 miligramas de magnésio no dia, a gente não suplementa. E a pessoa não tem cãibra. Porque o problema é o início da low carb, né? O início da cetogênica. Quanto pior a sua dieta antes, você pode ter cãibra, pode ter uma dor muscular, pode ter uma constipação, e a suplementação de magnésio ajuda muito. Ou você quer fazer jejum prolongado, aí o magnésio ajuda muito. Então, depende de cada um. Né? Tem paciente que fala assim, não vou comer esse trem não, esse negócio vai dar certo. Não, ou o paciente chega com magnésio de 1,5, 1,4, o paciente bebia muito, aqueles obesos desnutridos, malnutridos, né, Neto, que só come porcaria, tá com tudo baixo, aí não tem jeito. A pessoa, mas não pode ser só com alimentação? Não, não pode. Mas às vezes pode também. Né? Então a Daniela fala muito isso, Jana, isso aqui eu dou conta de fazer só com comida. Aí eu, beleza, aí eu não passo o magnésio. Você vai passar na nutricionista, ela acha que consegue, o paciente vai aderir, de boa. Eu falo que é uma bengala, né, Jana? O problema é você querer só andar de bengala. O problema é você querer parar de fumar à base de adesivo de nicotina pro resto da vida. Então uma coisa é você estar lançando mão de pequenos ajustes ali que podem te ajudar a andar e, quiçá, a correr. Mas o problema é que as pessoas ainda estão muito focadas no santo graal. Qual que é o qualquer remédio para emagrecer que vai me salvar? Escuta isso que eu vou falar. Assim, precisa de disciplina. Precisa transformar maus hábitos em bons hábitos. E esse é o ponto. Porque fazer low carb é difícil, Jana. Eu falo que é pífio. Mas eu acho facílimo, porque a gente não passa fome. E quando vou deixar muito claro aqui, quando eu falo fácil no sentido de orientar alguém. Eu acho que a menino de 7 anos consegue ensinar alguém a comer low carb. O problema é o comportamento, é a cabeça. Porque se alguém fala pra você, coma carboidrato que vai melhorar a sua imunidade, você nem usa o seu bom senso diabético. Usa o bom senso. Como que comer açúcar, ou que vira glicose, batata doce, baroa, mandioca, inhame. Como tapioca. Que comer isso? Tapioca, polvilho. Tô falando tudo aqui, ó, manga, abacaxi, banana. Como que uma coisa que vira glicose instantaneamente, que manda a glicose de um diabético para 200, 300, pode melhorar a imunidade daquele diabético? Ah, porque tem vitamina. Come fígado, já falei, come brócolis, couve, carne, ovo. Tudo aí, as vitaminas estão todas nos vegetais de baixo amido, de cima da terra. Você pode comer uma cenoura crua, qual é o problema da cenoura? Você não precisa cozinhar, ele toma sopa de cenoura o tempo inteiro. Uma cenourinha crua na salada, não vai matar ninguém, não. Gente, vamos ter bom senso. A gente está falando muito de comer. Um grande medo das pessoas é não comer. O que você me diz a respeito do jejum? Primeiro, de modo geral, e você vê algum problema do paciente renal crônico em algum momento está fazendo jejum? Não. O jejum, o que acontece? O único problema do renal crônico jejuar é o renal crônico que está caquético, que isso acontece em alguns momentos, que ele perdeu tanta massa magra. Não aconselho o jejum para nem diabético. Se ele está caquético, se ele está com IM, com porcentagem de gordura corporal baixa demais, 10%, 8%, está doente, precisa ganhar músculo, não aconselho jejum. Para ninguém, não é porque é renal, não, para ninguém. Paciente que usa insulina e que está descompensado, com alto risco de hipoglicemia, que é o que acontece com o paciente renal crônico, pré-dialítico ou dialítico, não aconselho jejum, até que você reduza a dose de insulina basal ao ponto de você não ter risco de hipoglicemia se você jejuar, que seria uma basal adequada. Né? Quem faz diálise sabe, qualquer cãibrazinha, glicose lá no soro da diálise. Então, os pacientes que fazem diálise, eles comem muita comida depois da diálise. Durante a diálise, se tiver cãibra, toma glicose. Então, a glicose é loucura. Na peritoneal então, acaba recebendo glicose, né? Recebe na peritoneal. Então, se você consegue ter uma dieta low carb, e você tem um médico, que você tem o celular dele, conversa com ele,
e ajusta as insulinas, não tem problema fazer um jejumzinho intermitente, desde que você esteja obeso precisando daquilo, né? Mas, em geral, fora da diálise, um paciente que está precisando emagrecer, não tem problema nenhum fazer jejum intermitente, você simplesmente vai deixar de comer quando você não tem fome. Que é um absurdo você forçar uma pessoa a comer. Eu sou contra jejuar todo dia igual, quem tem muito peso para perder, porque as pessoas acabam fazendo dieta hipocalórica, porque tem apetite nil, e jejum tira apetite, ajuda a tirar o apetite mais ainda, e aí você entra num platôzão por dieta hipocalórica. Então eu sou contra por isso, estrategicamente não é interessante, não é porque é perigoso, não. Agora, ficar 16 horas sem comer, gente, seu filho faz isso no final de semana quando chega da boate. Qual o problema? Ninguém morreu, nunca morreu por causa disso. Quantas pessoas não tomam café da manhã de rotina? A nutricionista, ela manda, o médico, ela manda comer 3 horas e engorda mais ainda. Então, você ficar sem comer porque você está sem fome, você não está forçando a barra. Ah, mas eu tenho dificuldade para jejuar. Talvez você não esteja fazendo low carb. Talvez seu corpo não esteja pronto para jejuar. Sou contra forçar jejum. Meus pacientes sabem, eles chegam para mim, que dia que eu vou jejuar? Eu falei, esquece o jejum, come comida. Na hora que você não aguentar olhar para o seu ovo ou para o seu pão low carb de manhã, essa é a hora que está na hora de você jejuar. Não é agora, não se estressa. Porque senão vocês realmente podem se sentir mal, porque a pressão vai abaixar por falta de sal, que você foi rápido demais. Né? Então, eu falo assim, jejum não tem problema nenhum. Se você é renal crônico, estágio 1, 2, 3, do 3 para baixo, depende do que você usa de remédio. Tem gente que está usando remédio errado. Tem diabético que está usando glimepirida, glibenclamida, piorando função renal. São remédios que dão hipoglicemia. Não pode jejuar. Então, seu médico tem que entender que você vai fazer um processo de jejum. Remédios que abaixem a glicose, que aumentem a insulina, nem deveriam estar sendo usados. Eu sou totalmente contra usar isso. Só uso assim, chorando, quando não tenho o que fazer no SUS. Mas mesmo assim, quem precisa disso é porque tem insulina. Se tem insulina, o low carb resolve. Não precisa disso. É um remédio inútil. Não precisa disso, se estiver disposto a comer direito. Né? Então, salvo essas questões, Neto, de remédio, de caquexia, né? Nem tem contraindicação. Com relação ao Covid, né? Vamos falar do Covid. Existem algumas conversas de que quem usa corticoide tem aumento de mortalidade, quem tem cortisol alto tem aumento de mortalidade. Bacana. Quando que o jejum pode aumentar o cortisol? Primeira situação, se você força o jejum, você está sem comer porque você não conseguiu, você nunca fez jejum na vida, você está passando fome. Ok, cortisol vai aumentar. Situação número 2. Você não sabe jejuar e você resolve que você vai ficar sem comer 24 horas, 48 horas que sejam. Você nunca fez isso na vida, você vem da coxinha. Você pode ficar nervoso, seu cortisol pode subir. Agora, quem faz low carb? Quem já faz jejum? Quem faz dieta cetogênica? Tem problema em jejuar 16 horas, 24 horas? Não tem. Acima de 36 horas, alguns estudos em humanos mostram um aumento de cortisol. Lógico, você está em jejum, o seu corpo entra em estresse para preservar músculo e fazer seu fígado produzir glicose. Faz parte da fisiologia isso. Aumenta GH para manter a massa magra, aumenta cortisol. Seu fígado tem que produzir glicose, noradrenalina. Isso é um ajuste hormonal do jejum. Mas talvez não seja interessante nesse momento fazer um jejum longo, de 36, 48 horas. Os meus pacientes eu orientei fazer no máximo 24, quem se sente bem. Nunca fiz a dieta do jejum intermitente. Vou começar agora para aumentar a imunidade. Não faça isso. Não muda drasticamente a sua dieta neste sentido de aumentar muitas horas de jejum no momento que você não quer ter um cortisol alto, que você quer estar bem, você não quer estar desidratado. Então, para quem está adaptado, bom para você. Para quem não está, foca na comida de verdade, foca na low carb, na cetogênica, reduz o carbo, coma nutrientes e calorias suficientes. Antes a minha de visão protocolar jejum, coma baseado na sua fome, né? Descobre o que é fome, o que é vontade de comer, né? Porque se você está tentando fazer jejum e está com fome, é porque não está na hora de você fazer jejum. Exatamente, é isso aí. E eu acho que a maioria das pessoas, poucas são as pessoas que efetivamente precisam de um jejum terapêutico. Se a gente for olhar o todo... É só o grande obeso, o câncer, né? O ovário policístico. Pode beneficiar, endometriose. Eu acho que a gente está muito mais para parar de comer de horário. Eu tenho que tomar café da manhã, né? Eu tenho que comer antes do treino. Eu tenho que comer antes ou depois da diálise. Eu vou lanchar agora, porque senão depois eu não vou ter tempo de lanchar e vou passar fome, o medo da fome. Eu acho que você não confia no seu estoque de gordura. Isso. Eu falo que é coisa muito simples, né, Jana? A gente que complica. Porque a gente complica comer comida, demais. movimentar-se, cuidar da mente,
sabe, é o que eu falo, que eu tenho falado direto a respeito do Covid. Sabe o que é o Covid hoje? Um mundo de incertezas e um monte de Mundo de gente com certeza, ninguém sabe. pseudo-verdades. Só que na hora que você tem um monte de incerteza, faz o básico bem feito. E o básico Se você não bem fizer o feito... básico, não adianta você chegar no CTI, tomar hidroxicloroquina com vitamina D, 1 grama de vitamina C de 8 em 8 horas na veia, que sua glicose tem 400, meu amigo, porque o médico lá tá dando pão de sal pra você. Você vai morrer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem nada pior para você do que glicose alta e inflamação. Nada é pior. As pessoas morrem de Covid por causa da inflamação, uma cascata inflamatória altíssima. Sabe qual que é a via inflamatória? Inflamação NPR3L3. Sempre esqueço a sigla. Sabe quem que inibe isso? A dieta cetogênica. Só que ela inibe só no ponto exato. Então, olha até isso. Tem estudo disso? Não tem estudo, sabe, clínico randomizado, mas a gente sabe que a dieta cetogênica é anti-inflamatória. O que eu estou querendo dizer é que não tenho medo de fazer. Não quer dizer que ela vai te curar ou aumentar a sua imunidade. Não vai. Não é isso. Agora, se você está diabético com glicose alta, vai aumentar a sua imunidade porque você controlou a glicose. E a glicose alta baixa a imunidade. Então, indiretamente, sim, poderia te ajudar a melhorar a sua imunidade. E eu vou te falar que, se a gente pensar evolutivamente, nós, como população, como sociedade, chegamos hoje numa epidemia de Covid, onde o mundo nunca esteve tão bem preparado. A gente já viveu inúmeras pandemias como essa, só que talvez o pior vilão não dessa como pandemia... essa, né, Neto? Como essa, não. Dá pra nós. Morrer 900 pessoas por dia na Espanha, 900 pessoas por dia na Itália, 900 pessoas por dia. Mas o que acontece? Por dia, não. Mas o que acontece? Hoje, a gente tem acesso a números que a gente não tinha, talvez, há anos atrás. A população em N é muito maior. Então, os valores absolutos acabam sendo perigosos nesse sentido. E mais, né? Você tem uma série de viés. Mas onde que eu quero chegar? Nós chegamos até aqui e epidemias como de sarampo, de influenza e de N outras doenças já aconteceram. Eu acho que talvez a pior coisa que está acontecendo no momento é a pandemia de fake news. As pessoas não sabem nem por quê, mas elas encaminham alguma coisa porque alguém disse que é verdade. Então de precisa algo que o pessoal encaminha. Ter um pouquinho de cuidado, principalmente profissional de saúde, o tipo de informação que ele vai veicular. Porque, querendo ou não, nós somos referência, nós temos uma falácia de autoridade e a gente não pode ser... Mas é o que mais tem, a gente, em grupo de WhatsApp, médicos passando, então, muita gente está desesperada. Agora, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente em algumas coisas, no sentido de a gente já passou por isso. A gente já passou por várias pandemias, né? Mas essa realmente, ela tá matando muita gente muito rápido. Eles falam assim, morre-se de gripe por ano, morre muito mais gente. Eu acho que essa pandemia vai passar, essa mortalidade, o problema é que ela está concentrada em pouco tempo. E eu tenho um pouco de dificuldade de falar, mas percentualmente morre pouca gente. Mas, se vocês forem pensar, 5 mil pessoas em Bérgamo, né? 10 mil pessoas, foram 10 mil, né, na Itália já. Numa região pequena, eu morei na Itália, ela é muito pequena, muito família. Então, assim, as pessoas, elas estão perdendo muita gente da família e não está tendo realmente estrutura. As pessoas que estão negligenciando isso estão tomando ferro mesmo. Nos Estados Unidos, o presidente falou, não, isso não é nada, e está pedindo, pelo amor de Deus, para a GM produzir ventilador. Nossa, aqui eu nem vou falar, que é uma vergonha, né? Absurdo a questão de negligenciar e desacreditar. Eu acho que fake news, não só os médicos têm que ter responsabilidade, como os próprios representantes políticos do nosso país têm que ter responsabilidade em todas as instâncias, né? Brigas agora não cabem, intrigas e ataques não cabem, e é o que está acontecendo, é absurdo, isso é feio, tá certo? Pessoas estão morrendo, e cada uma pessoa é pai de alguém, é avô de alguém, e agora é filho de alguém, porque está morrendo menino. Nos Estados Unidos, muitos jovens entubados, eu tenho amigos lá em hospitais, muitos jovens entubados, e os jovens saem do tubo, gente. Isso é 2 semanas de tubo. Quando tem tubo, né, galera? Porque vai acabar o tubo. Não tem ventilador. Então, eu acho que isso é importante. A rapidez com o que está acontecendo não dá tempo do sistema de saúde absorver. O meu medo é esse. Nós não temos tanta estrutura assim. Só que Belo Horizonte, eu tô boba de ver que Belo Horizonte estão montando um hospital de campanha, o Mater Dei vai dar 3 andares que os empresários deram dinheiro para pagar. Tem vários hospitais abrindo as portas, a iniciativa privada, tá bacanaço, entrando de parceria com o governo, tô achando super legal isso, porque se não tiver isso, vai morrer muito mais gente.
E eu acho que o erro que está acontecendo é que a gente não tem teste para fazer. Então, como a gente não tem teste, fica difícil falar em isolar só os idosos. E no Brasil, quantos amigos de vocês de 40 anos moram com a mãe? Fala aí, Neto. Quem não casou? Tem uma turminha grande. Eu falo que a gente tem os gargalos, né, Jana? Mas é por isso que eu bato tanto na tecla de faz aquilo que você, como um indivíduo, pode fazer o melhor possível. Faz o básico. Não inventa Lava a mão, moda, faz o dorme bem, básico come bem direito. O pessoal está na quarentena, o pessoal está desesperado, comendo tudo pela frente, porque está de quarentena. Ai, eu não vou aguentar de estresse. Aí entra no leite condensado. Gente, vai meditar. Isso vai piorar, vai meditar, fica com a sua família, assiste comédia. Eu falei com o Léo que agora eu quero assistir comédia. E se quer me mandar vídeo, me manda vídeo de coisa engraçada, que eu quero rir, porque rir aumenta a imunidade. No Canadá teve um estudo que os pacientes que recebiam a visita dos seus cães de estimação, evoluíam melhor do que quem não recebia. Estudo mesmo. Então, por quê? O cachorro não leva remédio para você, não. É o seu sistema imunológico, porque você fica positivo. Estar positivo é bom para o seu sistema imunológico. Todo mundo sabe disso. Estar positivo. Isso eu te diria que vou morrer, isso é um paradigma deprimido. do paraquedas. Cuidar das pessoas, Todo mundo. carinho, amor, brilho carinho. no olho, sorriso. É isso. Abraça seu pai. Todo mundo diz, eu não vou abraçar meu filho, vou passar Covid para ele. Os meninos estão com estresse, né? Eu tô em grupo de mães que os meninos estão com estresse, transtorno de ansiedade. A mãe não abraça, não pode pegar. Eu pego Jana, meu menino, tô nem aí, tô pegando. Sabe o que o Matheus falou esses últimos dias, que virou uma frase aqui em casa? Ele virou e falou assim, papai, abraços fazem as pessoas melhores. Falei, cara, o menininho de 7 anos já entendeu. Ele entendeu que o momento é de um certo distanciamento, mas que realmente eu e ele ali dentro da mesma casa, não é isso que vai ser o que vai causar um estrago geral. Faz o básico, lava a mão, chega em casa, vai direto pro banho, come bem, desse usa jeito álcool gel, não fica na rua abraçando a galera, fica na sua. Porque nós temos poucos minutos, como sempre, toda live nossa termina aos 47 do segundo tempo, então para a gente não perder sua despedida, eu queria antes de mais nada, em nome da Nefroclínicas, te agradecer enormemente, é sempre um prazer, você sabe o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Obrigado muito, muito, muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, não só para os nossos pacientes com problema renal, mas para toda essa gama de gente que está nos assistindo agora. Gente, tem como não ir para diálise, demorar para ir para diálise, ter qualidade de vida na diálise, se você tem um estilo de vida melhor. Eu fiquei muito tempo paciente na diálise, quando eu fiz nefra e que depois eu não terminei. Convivo com os pacientes que eu tenho em comum com o Neto. É notório como a qualidade de vida melhora comendo comida de verdade, levando isso que nós estamos falando como estilo de vida, não só para a comida, mas para as relações interpessoais, para a relação de você com você mesmo quando você deita a cabeça no travesseiro, para a relação de você com o seu médico, que vai olhar no teu olho, pegar na tua mão e ver o ser humano ali, e não só o cheque que vai ficar na recepção, tá? Pensem nisso. E sim, quem tem ácido úrico pode fazer low carb. Vocês têm que ver as postagens do Neto. Tem 6 perguntas aí, Neto, de ácido úrico. Gente, o ácido úrico ele é causado por frutose e álcool. Principalmente, é síndrome metabólica. Tá? Talvez você precise de um allopurinolzinho no começo da low carb. Não é porque ela aumenta o ácido úrico, é porque diminui a eliminação dele no rim. O Neto pode fazer uma live só disso com vocês. Faz. Por morre de medo de quem tem gota de fazer low carb. Tá? Então eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. É um prazer poder falar e o que eu penso, né? Tu sabe que eu falo o que eu penso. E de ter essa oportunidade de sempre... nunca são eu e o Neto, é sempre eu e o Neto e uma terceira entidade que sai das nossas conversas, que todo mundo fala que são assim, né? Que são edificantes e que a gente consegue sempre criar algo a mais, não só eu sozinho, o Neto sozinho lá e eu cá. Então, adoro nossas conversas, sempre que me chamar, estou à disposição. Muito obrigada por me ouvirem até agora, esse tanto de gente, estou lisonjeada. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Não entrem em pânico, tá? Se abracem, sejam família, tentem manter a positividade, porque isso vai ser importante. Vai vir porcaria por aí mesmo, vai morrer muita gente mesmo, mas vamos tentar fazer a nossa parte individual, nos mantendo mais saudável na cabeça e no corpo, que se a gente fizer isso e respeitar aqueles que não têm, né?
na questão do isolamento, quando ele for necessário, da forma que a gente consegue fazer. Porque realmente, se eu morasse na rua e meu trabalho dependesse disso, eu ia estar na rua trabalhando também, porque eu não ia morrer de fome. Então, eu respeito todo mundo, gente, que fala isso. Eu entendo a parte econômica e social e lógico, mas é porque realmente vai morrer muita gente por aí. Então, a gente, como médico, a gente fica no dilema danado aqui, graças a Deus, que a gente não decide isso, né? Gosta de ficar em casa, Kátia? Eu tô meio pirando. Acho que eu prefiro sair, sabe? Eu achava que eu gostava. Minha querida amiga, doutora Janaína Olá, Kenner, como você tá? tudo bom? Em casa? Em casa, atendendo, normal, trabalhando. Isso é bom, isso é bom. Precisam muito de nós, né, Jana? Acaba que nesse momento a figura do profissional de saúde é Ah, muito é. importante. Não dá para. Deixa eu fixar aqui, pronto. Não dá para deixar de atender meus pacientes, não. Eu tenho muito paciente grave, muita gente precisa de mim, né? Olá, pessoal. A nossa querida Maria Vitória entrando aí Ei, também. Vi! Show de bola. Jana, eu quero começar porque eu preciso te aproveitar, tirar de você tudo que eu sei que você sabe, Ô, dó mais de um mim. pouco, quiçá. Ei, Então, Dani! eu vou me apresentar primeiro, que nem todo mundo me conhece. Eu sou o Dr. José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista e sou diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas, a casa do paciente renal, que naturalmente foi um sonho transformado em realidade por muitas pessoas e que pensa sim em cuidar da pessoa, pensa em cuidar de todos os envolvidos ali naquele processo. E alguém que faz isso de forma magistral é a doutora Janaína Kenner. Eu te conheço bastante, mas eu queria primeiro te agradecer por ter aceito prontamente o meu convite, a Nefroclínica desce, e queria que você se apresentasse e contasse para o pessoal um pouquinho aí do seu background. Tá legal o som, gente? Aqui tá dando cortado. Para mim tá bom. Tá bom? Então tá. Eu fico com medo de ser a minha internet. Minha internet que deu uma chovida danada. Então, gente, é uma honra estar aqui, né? O Neto é uma referência para mim em medicina, como pessoa, como cozinheiro, um monte de coisa. E mestre, né, da medicina baseada em evidências. E meu mestre nisso, também aprendo muito com ele. E lógico que eu aceitei, assim, eu tenho muita dificuldade em fazer live mais tarde, mas esse horário, assim, eu consigo e é um prazer enorme estar aqui. A Nefroclínica tem uma proposta de medicina preventiva que me agrada muito na questão do paciente renal crônico. Eu ia ser nefrologista, desisti, porque hemodiálise para mim foi uma coisa muito difícil. E essa proposta de pegar o paciente antes, de evitar que ele fique doente, é o que todo nefrologista devia fazer. E hoje é o que eu busco, né? A medicina preventiva, é as pessoas não precisarem chegar nisso, mas se chegar também, que cheguem com um médico bom, com um profissional assim que saiba conduzir, que não vá cedo demais, nem tarde demais, e o Neto é essa pessoa. Então, eu sei muito bem avaliar bons nefrologistas quando eu vejo um, né? E vocês são um timaço. É. Então, eu sou Janaína, para quem não me conhece, nem me apresentei, fiquei te apresentando. Eu sou Janaína, eu sou médica endocrinologista, trabalho em Belo Horizonte com o Neto, né? Não no mesmo lugar, mas a gente trabalha junto. E adoro diabetes, obesidade, tireoide, metabolismo em geral. Tenho um foco agora muito intenso em tratamento metabólico de câncer, Alzheimer. E estou sempre estudando e me desafiando, tentando embasar tudo, né, na melhor evidência disponível. E é isso. Jana, eu queria que você contasse um pouquinho, você já começou a falar aí a respeito de doenças crônicas, e muito a gente começou a fazer essas lives pensando na questão da pandemia. É Covid para cá, é Covid para lá, e eu tenho visto que houve um desfoque completo de uma série de outras coisas, não que eu queira dizer que a epidemia não tem importância, longe de mim disso, mas as pessoas continuam diabéticas, hipertensas, obesas e sempre buscando uma pílula mágica, um segredo que está ali guardado a 7 chaves. Muda alguma coisa o seu modo de tratar o paciente
com síndrome metabólica, que tem muito leigo assistindo a gente, síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de doenças que tem na sua raiz, basicamente, a resistência a um hormônio, que é a insulina, e que quando chega num determinado ponto, um fica diabético, outro fica obeso, o outro fica diabético e obeso, e tanto eu, quanto a Janaína, quanto várias pessoas que estão ao nosso redor, tanto na Nefroclínicas, quanto no grupo que trabalha muito perto ali da Jana, viram que parece que o segredo não está tratar a pontinha do galho, e sim ir na raiz, ir na causa do problema. O que você acha com relação a isso tudo que está acontecendo, Jana? Então, pessoal, eu acho que teve uma inversão de valores. Vejam bem, eu não sou contra usar hidroxicloroquina com azitromicina no paciente internado, não sou contra a pessoa manter um nível bom de vitamina D, não sou contra nada disso. Só que eu acho que as pessoas estão focando em soluções que ainda não têm a evidência robusta disponível. Em São Paulo até tem alguns relatos de que não está funcionando tão bem, principalmente se iniciado no final das contas, quando o paciente já está muito grave. Então, tem alguns estudos que estão sendo veiculados com boa resposta, mas ainda é controverso. Quando começar, quem vai responder, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que ser diabético piora o prognóstico, que ser hipertenso piora o prognóstico. Tá cortando, pessoal? Pra mim agora tá bom. Tá Chegou bom. a cortar um pouquinho, mas agora tá bem. Tá travando, Neto? Não, tá bem, tá legal. Que aqui tá travando sua imagem para mim. Bom, então se não tá travando, eu vou falar. Então, quem é asmático piora o prognóstico, tá? Quem é obeso, que tem vários doenças, quem usa corticoide pode piorar o prognóstico. E a gente está vendo assim que 99,9% das doenças que pioram o prognóstico são doenças que têm a mesma raiz, que é a resistência insulínica. Seja na hipertensão, no diabetes, no pré-diabetes, tem a resistência insulínica. Ah, Janine, e a asma? Gente, a asma piora horrores com glúten e caseína, tá? Então, assim, tirar grão não faz mal para ninguém, tá? Mas é fato que é uma doença muito inflamatória, tanto que tem estudo de jejum intermitente para asma como o primeiro tratamento melhorando. Então, uma alimentação mais você pode ajudar, tá certo? Embora não tenha um ensaio clínico randomizado sobre isso, né? A gente sabe que as doenças inflamatórias merecem uma abordagem alimentar anti-inflamatória, dentro do que a gente puder fazer. Tá travando? Travando um pouquinho, mas dá para continuar. Toca se tiver algum problema, eu te aviso. Pode ir. Tá dando. Vai lá. Deixa eu ver se eu mudar de lugar. Será que é comigo? Vamos ver aqui. Se isso é comigo ou não. Eu fecho a porta aqui, fica Jana, mais quietinho, já vou até aproveitar o gancho. Para mim parece ótimo. Eu vou até aproveitar o gancho e já te fazer uma pergunta em relação a isso que você está falando. Dentro dessa abordagem da raiz do problema, muda alguma coisa em função da pandemia? Eu não estou te ouvindo, Neto. Não estou te ouvindo. Oi, alô? Escuta? Zero? Nada? Um pouquinho? Tá travando demais. Piorou, Deixa eu ver aqui. Peraí. Vê se melhorou. Tá me escutando? Como é que tá? Eu não tô. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá travando, peraí. Vocês estão me escutando? Coloca aí para mim, por favor. Vocês estão escutando o meu áudio ou não? Melhora. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Eu achei que piorou um pouquinho agora. Tá travando é o seu vídeo, Neto. Peraí. Entendi. Se vai agora.
Eu não tô, o meu tá travando do Neto, não tô te ouvindo bem. O Vê se vídeo agora tá você me travando escuta. muito. Continua travando? Eu estou te escutando muito bem. Vocês estão Não, me eu posso colocar escutando? no fone. Acho que o seu que está travando. O meu o pessoal está escutando bem. Ó. O seu que está cortando. Tá travando, né? Deixa eu ver aqui. Coloca o seu no 4G. Que coisa. Deixa eu ver aqui. Agora parece que ficou bom. Ó. O que é isso, né, gente? Sacanagem. Bom, vamos conversando aqui enquanto a Jana tenta resolver. Oi, tá me escutando? O pessoal está escutando bem. Posso tentar desligar o meu Wi-Fi para ver se vai melhor. Foi o que eu fiz. Desliguei o meu. Estou no 4G. O pessoal está te escutando. Eu também estou te escutando bem. Vamos ver, pagou tudo, quarentena, net residencial tá péssimo. Eu tô usando a internet o dia inteiro aqui em casa para atender. Não Você tive está me problema, não. escutando? Você me escuta? Eu vou sair e entrar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vocês me escutam bem, né? Eu estou até escutando bem a Janaína. Eu acho que a internet dela está dando uma oscilada. Minha impressão é essa. Vamos lá. Opa. Dá pra gente perder ela não, né? Informação demais, muito conhecimento para a gente deixar passar. E para quem tem a doença renal, vamos ver aqui. Entrou. Ainda não. Mas eu estava falando para quem tem a doença renal aí no seu portfólio, e muitos têm essa doença renal em função da síndrome metabólica. Vamos lá. Tosse aí, para dar certo. Vai ficar gravada. A live fica gravada. Olá. Bem-vinda, Olá. Janaína. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Ai, gente, esses negócios de rede é triste. Faz parte, faz parte, faz parte. Então Voltemos, tá. vamos aproveitar. Tá. Então, o Mas que e eu estava aí? falando é que a maior parte das doenças que pioram o prognóstico, que as pessoas mais morrem, fora os idosinhos, são as doenças relacionadas à resistência insulínica, né? Então, o obeso, o hipertenso, sim, o hipertenso está relacionado à resistência insulínica, porque a insulina alta retém sódio, aumenta a pressão, diminui o óxido nítrico. Então, tem vários mecanismos nos quais a resistência insulínica vai diminuir o óxido nítrico, né? Vai causar hipertensão arterial, tá? Então, qual seria uma medida de prevenir, né? E aqui nós não estamos falando, gente, conversa fiada, né? Isso aqui vai aumentar a sua imunidade, vem comprar meu peixe. Tem nada disso, não. Nós estamos falando aqui de vida real, de dia a dia, de estilo de vida, tá? Então, como que a gente poderia fazer um diabético ter menos risco de morrer de Covid? Se ele não ficar descompensado. Se a glicose dele não tiver alta, ele tem menos risco. O risco dele cai para o risco de uma população normal. Lógico, se ele ficou descompensado a vida inteira e está todo lesado, artéria machucada, ele tem um risco maior do que uma pessoa que não tem diabetes. Mas melhora, percebe que melhora? O diabético tipo 1, que vive na montanha-russa, tendo hipoglicemia e hiperglicemia, aquela zona, inflamação no talo, ele tem mais risco ou menos risco do que um diabético bem controlado, que a curva fica retinha e bonitinha? Tem muito mais risco. Então, qual seria o estilo de vida que faria uma prevenção, né, ou uma melhora do risco de morrer? Um estilo de vida que diminuísse a sua resistência insulínica, diminuísse a sua inflamação, controlasse o seu diabetes e a sua pressão alta. Gente, isso é low carb. Desculpa, é low carb. Não tem conversa. E aí a gente vê em tudo quanto é lugar, não corte os carboidratos, você vai morrer. Eu acho isso criminoso alguém falar isso. Primeiro que não tem evidência disso. Né? Não tem evidência para falar isso. O carboidrato nem é um nutriente essencial à vida.
Nunca foi. Ninguém discute isso, tá aí tudo para pegar de lá. Não é essencial. Proteína e gordura que é. Tá? Como que diminuir carboidrato numa pessoa diabética pode aumentar o risco dela de morrer, Neto? E mais, né, Jana? Eu falo que, como diria nosso amigo José Carlos Souto, a realidade tem primazia sobre o mecanismo. As pessoas melhoram. Você vê as pessoas melhorarem. E eu vejo muita gente, você tocou num ponto aí, acho que antes da gente voltar, sobre essa busca desenfreada por uma pílula mágica, um soro que te deixa com melhora da imunidade. Eu falo que a low carb, como você citou, que é a redução de carboidratos para um sujeito que tem resistência insulínica, que expressa isso sob a forma de aumento da glicose no sangue, quanto tempo, em média, que você vê, Jana, para os pacientes melhorarem, e eu não estou nem falando daquele que vai ficar sem insulina, melhorar e tá assim, não, doutora, eu estou me sentindo melhor. 2 semanas. Viu, gente? 2 semanas. Meus pacientes, eu tiro insulina rapidinho. A não ser quem tem peptídeo C baixo, que são pessoas que não têm reserva. Mas alguns com peptídeo C baixo, com o tempo, podem recuperar a função pancreática. Depende do tempo que usou insulina, do tempo que tem diabetes, cada um é de um jeito. Tem pessoas que têm peptídeo C baixo que, com a melhora, perde peso, né? O pâncreas começa a dar conta, vai melhorando. Aí ele volta a produzir um pouquinho de insulina. Muitos acham que isso aí é passe livre para fazer besteira. Chuta o balde, aí perde o pâncreas de vez e volta para a insulina. Então não tem, como se fala em inglês, there's no free lunch. Nada é de graça, tudo exige um esforço. Você tem que abrir mão de alguma coisa, tá? Então, geralmente em 2 semanas a gente tira a insulina toda de quem realmente pode ter a insulina retirada. Algumas pessoas um pouco a mais, porque elas têm peso, muito peso para perder, mas conforme a gente perde peso, essa necessidade de insulina vai diminuindo, né? A resistência vai melhorando, então a gente consegue tirar. E o bem-estar é rápido, porque a pessoa vem para mim, a gente faz exame. Tem deficiência de uma vitamina, de outra, a gente repõe. Tira o lixo, né, que é a comida que piora a inflamação, aí já sente bem. Só de tirar o lixo, ele já sente bem, doutor, estou mais disposto. Né? Aí a testosterona dos homens tudo aumenta, com low carb, cetogênica, porque come mais colesterol, né? Aí melhora mais ainda, aí começa a fazer musculação, porque faz parte do tratamento. Melhora a massa magra, então é um conjunto, né? É o estilo de vida. Dormir bem, fazer musculação, uma atividade física aeróbicazinha, tirar o lixo da dieta. E para quem tem que tirar o carboidrato, tirar o máximo que puder, fazer uma dieta cetogênica, uma low carb, depende da necessidade de cada um. Eu estou vendo uma pergunta aqui da F. Silva 972011, nome bem interessante, mas fala assim, ó, quanto de proteína em média você recomenda por dia para mulheres? Por que eu estou te perguntando isso? Afinal de contas, o tipo de paciente que chega muito lá na Nefroclínicas é o paciente com doença renal. Para quem não sabe, hoje no Brasil e no mundo, mais ou menos 1/3 das pessoas que vão para diálise, vão para o transplante, chegam ali por causa do diabetes. Não é porque comeu proteína. Exatamente. Se eu aumentar isso para os hipertensos que têm uma síndrome metabólica, para um obeso, para um diabetes que não tem um obeso que não tem um diabetes franco, a gente chega ali em cerca de 2/3. E eu brinco que eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu muito bife. Então, aproveitando a pergunta dela, como é que você trata isso junto aos seus pacientes em termos independente de individualização, que é fundamental, mas essa coisa do macronutriente, esse medo da proteína em relação ao quadro renal nos seus pacientes diabéticos, que são potencialmente pacientes que a gente não quer que precisem fazer diálise? Gente, o estudo que tem nisso, tem estudo, tem ensaio clínico com isso aí, tem pacientes que fizeram uma dieta com mais proteína e melhoraram a função renal. Então, uma low carb mais proteica pode melhorar a microalbuminúria e melhorar a função renal de pacientes diabéticos que já têm uma perda renal, já têm uma doença renal diabética. A proteína só tem que ser restringida em fases bem avançadas da lesão renal. Porque aí realmente o rim não vai conseguir manejar isso. Da mesma forma que um paciente com cirrose grave não vai tolerar muita proteína. Ou que um paciente com insuficiência cardíaca grave, lesão renal, não tolera muito sal. Mas não quer dizer que a proteína causou isso. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas realmente elas têm uma dificuldade com relação a isso. No meu consultório, eu sempre converso, né? Em geral, eu não prescrevo dieta, assim, não. Né? A Daniela trabalha comigo, quando eu preciso prescrever dieta, ela prescreve. Né? Que aí, quando precisa prescrever mesmo, é bom que seja um nutricionista. Mas quando eu tenho que orientar, eu mais ou menos faço uma conta na minha cabeça. Se é uma mulher que malha pesado,
né, que faz muita atividade física, pelo menos 2 gramas quilo dia de proteína é super tranquilo. E isso, para muitos nutricionistas, é vai morrer. Nada. Idoso é 1,8 gramas quilo dia. Uma mulher normal, 1,5 gramas quilo dia. O idoso precisa de mais proteína do que o jovem, só para manter a massa magra, nem para ganhar, para manter a massa magra. Fora o estímulo mecânico de musculação. Então eu deixo muito claro, se você quer ganhar músculo, você precisa de calorias, musculação e proteína. Não precisa ser muita, a dieta não é hiperproteica per se, só quem faz carnívoro e mesmo assim não consegue comer tanta carne assim, porque chega uma hora que cansa e você fica satisfeito. Eu sei porque eu fiz. No começo você quer comer um mundo de picanha, mas depois você vai diminuindo o apetite, começa a comer menos, chega no equilíbrio. Então, não existe essa questão de medo. Geralmente eu falo, você não pode comer menos do que 150 gramas de bife no almoço e no jantar. Isso é muito? Lógico que não é, gente. Depende do peso da pessoa, da idade, do sexo, tá? Tem as continhas que a gente faz, cada um é de um jeito. Mas não há medo de comer proteína. E se você quiser comer um bifão, pode comer. Vai morrer por causa disso, não. Você tem que ter medo da farinha refinada, que vai aumentar a sua glicose horrores. Eu restringo proteína em paciente com câncer, porque o nível de cetonas faz diferença pra gente. Paciente com enxaqueca grave, que realmente tem que ter uma cetose mais alta, e epilepsia. Né? Porque para emagrecer em si, você não tem que estar em cetose. Se você fizer low carb com jejum intermitente, fizer muito exercício, você vai emagrecer, mesmo sem estar em cetose, de dieta cetogênica, né? Que a gente corta bem o carboidrato. Não é necessário. No diabetes tipo 1, quanto menos carboidrato, melhor, né? Para controle. Aí 30 gramas fica mais cetogênica mesmo. 30, 35 gramas por dia. Mas para emagrecer, gente, não precisa. Agora, cada um é de um jeito. Então, eu tenho diabéticos que comem 50 gramas, mas fazem muito exercício, a glicose está ótimo. Então, cada um é de um jeito. Mas é fato que tem que ser low carb. Isso não vai piorar a sua imunidade. A sua imunidade não depende da quantidade de carboidrato que você come. Depende de uma dieta nutricionalmente densa. Vocês têm mais medo de bife de fígado do que de uma coxinha. Né, Neto? Não faz sentido nenhum. Você quer vitamina C? Vocês se matam tomando beta-caroteno, comendo cenoura cozida para ter beta-caroteno. O fígado tem a vitamina A prontinha lá, vai lá comer um bife de fígado 2 vezes por semana, está muito mais bem nutrido, cheio de vitamina. Se for ao ponto para mais mal, ponto para mal, ainda tem vitamina C. Gente, presta atenção. Você quer ter imunidade boa? Come comida. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Cláudia Márcia Franco. Ela está falando, e o idoso diabético com potássio alto, qual dieta? Eu queria puxar isso aqui para uma coisa que você acredita muito, te conheço há muito tempo, e que a gente prima por isso na Nefroclínicas, que é trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, você já citou a Dani aí, eu falo que... A Raquel é para paciente renal. Num contexto de doença renal crônica, a gente tem... precisa demais de uma nutricionista que entenda do assunto. De rim. Exatamente. Não pode ser qualquer nutricionista. Lá na Nefroclínicas a gente está com uma menina joia, você precisa conhecer ela, Thaís. Thaís, além de nutricionista, ela é gastrônoma. Então, não conheço Thaís, não. Fez estágio em restaurante Michelin na França, então ela ajuda de uma maneira absurda. E mais, né? Essa pessoa, muitas vezes, o problema dela não é necessariamente não entender de low carb, às vezes é na cabeça. Então a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de orientação, a gente precisa trabalhar em equipe, coisa que eu tenho visto que está faltando demais nos dias atuais. Como é que você lida com essa questão da multiprofissionalidade junto ao seu dia a dia? Você já adiantou aí do papel da Dani, que é uma nutricionista top, mas e os outros? Com quem que você trabalha? Então, como é que você faz? Eu tentei, tinha dois nefrologistas na minha cabeça para trabalhar comigo, que eu conhecia, que eu sabia que ligavam para síndrome metabólica. Os dois estão juntos aí, né, na sua clínica, é o seu Alexandre. Você não podia já vir, porque você já tinha feito, né, você já estava com esse projeto. E o Alexandre veio para trabalhar com a gente, né, então, o que eu fiz? Lá na clínica, a clínica não é minha, mas eu fui chamando as pessoas que eu achava boas para trabalhar. Então lá a gente tem o melhor hepatologista de Belo Horizonte, que é o Gastro, que é o Leandro. O Leandro é especializado em esteatose hepática. E aos pouquinhos ele foi conhecendo o meu trabalho. Ele trabalhava na Gastro Belvedere lá. Aos pouquinhos eu fui falando na cabeça dele e tal. E ele foi vendo que low carb era bom, que não matava. E ele foi vendo que eu estava devolvendo os pacientes curados de esteatose, que era uma esteatose moderada avançada, sem gordura nenhuma no fígado. E ele faz elastografia hepática. Então não é esse negócio de olho de ultrassom, não.
Ele mede a gordura. E sumia. E ele começou a falar, "Ai." Aí ele começou a mandar todos os pacientes fazer low carb. E ele veio trabalhar com a gente também. Então, quando eu tenho paciente com hemocromatose, com esteatose hepática, que é gordura no fígado mais complicado, uma hepatite por carboidrato, não por bebida, né? Eu sempre mando para ele, a gente trabalha junto. Tem uma geriatra lá na clínica, que é a Juliana, que ela é preceptora do ambulatório de demência do HC, muito boa, e todo idoso muito frágil, eu costumo mandar para ela, para dar uma olhada. Tem as demências, né, que às vezes não é Alzheimer, está sendo tratado como Alzheimer, é uma demência vascular. Tem a Dani, que é nutricionista, que é especializada em dieta cetogênica, low carb, mas ela também é especializada em nutrição materna e infantil. Como eu atendo algumas crianças com obesidade, autistas e diabéticas, tipo 1, por exemplo, e tipo 2, tá, Neto? Criança com pescoço pretinho. Então eu faço questão que elas sejam avaliadas por uma nutricionista especializada em criança, que eu não sou, né? Eu sou de adulto, eu sou endócrino de adulto. Então eu trabalho sempre com ela, qualquer caso mais difícil, ou que eu vejo que o paciente vai se beneficiar de uma orientação mais detalhada, de um cardápio, de uma progressão mais lenta, eu mando para a Dani. O câncer, o Alzheimer, sempre ela acompanha, idoso frágil também. A gente tem uma cardiologista lá, que é a Lu, que é preceptora do Mater Dei, que ela é low carb, ela sabe tudo, estuda horrores, ela não tem essa questão de ficar tacando estatina em todo mundo, super criteriosa, pessoa que pede o score de cálcio quando precisa, tira estatina dos vozinhos, então é uma pessoa muito boa de serviço, especializada em cardiologia geriátrica e oncológica, então juntou várias coisas que eu achava bacana. Tem o Rodrigo, que é um psiquiatra, que ele faz terapia cognitivo-comportamental, a Tami, que é a esposa dele, que também faz, e também é psicogeriatra. Então a gente tem um trabalho muito, muito grande com compulsão alimentar, muito grande. Muitas pessoas não sabem que tem transtorno alimentar. Em vez de comer compulsivamente, elas ficam 50 horas na academia, elas têm transtorno alimentar. Ou jejuam, empolga com low carb e começa a jejuar o tempo inteiro, todo dia fica só jejuando. Aí come tudo errado, fica 3 dias jejuando. É um transtorno alimentar. Então, eu trabalho muito isso de terapia cognitivo-comportamental. Tem a Mônica, que é a coach, que ela é especializada em compulsão e ela tem agora também uma formação em cognitivo-comportamental. Então, eu faço questão de trabalhar em equipe porque, desde cedo, eu trabalhei em PSF 8 anos, né, Neto? Assim. Então, eu tenho essa cabeça de equipe desde muito tempo. A gente está trazendo agora, talvez, uma enfermeira, vai trabalhar comigo, vai fazer triagem dos meus pacientes e tal. Ia vir agora, mas com a Covid não teve jeito. Então, gente, uma doença crônica causada por comportamento, a gente tem que abordar o comportamento também. É o que o Neto está falando. Então, a pessoa não sabe cozinhar. A nutricionista dele é chefe. A mulher ensina. Ela faz ser gostoso. Paciente renal crônico, a comida é horrível. Se não tiver uma pessoa bacana para ajudar. Então, quem tem doença renal crônica tem que ter uma nutri que entenda disso, que saiba fazer uma dieta com menos potássio, mas que pode ter um abacate. Entendeu? Então, ela vai equilibrar cálcio, potássio, tudo isso é importante. Fósforo, tem hora que não pode comer muita proteína, tem hora que não pode comer cálcio, tem hora que é perigoso. Então, cada hora muda, o paciente é dinâmico. Então, a nutricionista maneja isso. Jana? Cada um é único, cada um tem seus gostos. Não adianta chegar pro paciente e falar assim, não, come ovo de manhã. O cara fala assim, eu não gosto de ovo. Não gosto de ovo. Não, mas você tem que comer. Como assim? Como assim? As pessoas não são vira pro cara únicas dizer, e têm vamos que fazer ser uma tratadas dessa maneira. panquequinha ou um pão low carb? Leva ovo também, vai ter proteína. Tem formas de fazer diferente. Eu falo, isso é pra tudo, né, Jana? Não é aquela coisa, não, você tem que ir pra academia, ou você tem que comer isso, ou você tem que fazer isso nesse horário. Por quê? Porque eu acho que assim é melhor. Não, para. Individualiza. Tem paciente que odeia musculação, mas gosta de pilates. Eu falo assim, faz qualquer coisa que seja isométrico. Não adianta você ficar andando na esteira pra cima, isso não vai resolver. Então, alguma coisa que mantenha massa magra, que mantenha músculo, que tonifique seus músculos. Pode ser pilates, pode ser uma yoga muito ashtanga, lá que fica suando na yoga, pode ser uma musculação. Tem yoga de respirar, tem yoga de suar, né? Que o povo gosta de variar as coisas. Então, mas faça alguma coisa que você consiga manter. Eu tenho paciente que chega pra mim, que a gente fez um Transforma, iniciante, low carb, não dá conta, não dou conta. Aí a gente fez um agora que é pra quem não dá conta, que é bem mais lento. Tem gente que não adianta você mandar fazer low carb de cara, que a pessoa come tanto lixo, que tem que tirar o lixo primeiro e mandar comer arroz e feijão, comida de verdade. Tá bom comer comida de verdade como um primeiro passo, mesmo para um diabético que come fritura e come arroz, feijão, batata frita, farofa e macarrão no mesmo prato. Você aprender a escolher carboidrato. Então tem gente que precisa de uma educação em comida. O que é o quê? E aí a pessoa vai aderindo. Aí ela vê a glicose normalizando. Aí ela começa a sentir bem. Ela, esse negócio aí funciona.
Aí para de ficar gripado o tempo inteiro, melhora a enxaqueca, melhora a potência sexual, porque os diabéticos têm muito problema com isso, e tá ligado ao controle, né? Eles já têm a testosterona baixa porque são gordinhos. Aí começa a emagrecer, começa a melhorar, tudo melhora, a depressão melhora, dorme melhor. Mas essa dieta é perigosa porque tem carne. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Eu falo que parece uma Né? seita, né? As pessoas têm Parece uma uma dificuldade seita. gigante de aceitar algo que é óbvio. Assim, você vê a pessoa mudando a alimentação, ela vê ela melhorando. Eu tenho casos e lá na clínica a gente vê isso com muita frequência, de pacientes que chegam e tem uma queda, por exemplo, na albuminúria. Eu, além de mudar a alimentação, eu estou vendo que alguns pacientes meus, e eles não vão me negar, tem duas coisas nos últimos anos, Jana, que eu vi fazendo realmente uma mudança significativa nos meus pacientes. Uma foi hábitos de vida, onde entra aí o hábito alimentar, que talvez seja o carro-chefe para a maioria das pessoas. Outra é escolher bem se vale a pena tomar determinado remédio. O que eu vejo de gente tomando remédio simplesmente porque alguém achou em algum momento e aquilo está gerando uma série de problemas, inclusive renais, cognitivos, de potência. Será que vale? Dor no corpo, dor de cabeça, dor no estômago. É uma balança, né, Jana? A gente tem os dois lados. Então, ter um mínimo de... Eu falo que até coragem, né? De tirar remédio, dando a mão para o paciente, falando assim, olha aqui, tá comigo, fica comigo aqui, se der qualquer coisa, me liga, nós estamos aqui. Né? O pessoal fala, você vai infartar amanhã. Não vai, não é assim não, gente. Infarto depende muito mais de inflamação, entendeu? Ó, pra vocês terem uma ideia, a maior parte das pessoas que infarta tá com obstrução de 30% a 40% na placa de artéria. Isso é instabilidade de placa. A placa de colesterol fica instável de tanta inflamação, de tanto açúcar que vocês comem, farinha, ômega 6, óleo vegetal, fritura, aditivo alimentar, essas porqueiras, estresse. Aí ela rompe, aí entope. Faz um coágulo ali que entope. Então, você quer me diminuir seu risco de infartar? Durma melhor, controle seu estresse emocional. Para de comer porqueira, faz atividade física, diminui a barriga. Qual que é a dieta que mais diminui a barriga que você conhece, né? Rapidamente. Low carb. Você diminui cortisol, diminui insulina, acabou, filho. Na verdade, eu ia até já emendar para você o seguinte. Ser uma pessoa, talvez a pessoa que eu conheça que mais estude a respeito de cetogênica em vários... Porque cetogênica é um tipo de intervenção que vai muito além de tratar simplesmente a obesidade. Ou mesmo assim do metabólico. Eu quase não uso para obesidade. Eu quase não uso para obesidade. E eu não sei se você teve acesso a um trabalho relativamente recente, deve ter um ano mais ou menos, um trabalho experimental ainda, mas mostrando um potencial em doença renal policística. Doença renal policística, para quem está nos assistindo, é a doença genética mais comum do ponto de vista renal. Em torno de 5 a 6% dos pacientes que fazem diálise estão ali por causa dessa doença. Até pouco tempo atrás... É triste, né? A pessoa não tem nada e tá cheio de cisco, começa a piorar. Exatamente, o rim vai crescendo. Os rins, só para vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos 10 a 12 centímetros. Eu já vi rim de 35 centímetros. Eu já vi tirado da barriga de paciente coisa de 10 quilos de rim. Então, é muita coisa. Nesse cenário, você tem alguma experiência? Você já viu algum paciente fazendo cetogênica? Não. Pois é. Com rim policístico não tem paciente meu, não. Uma perspectiva grande e as pessoas falam assim, mas não tem evidência. Cara, pensa pelo outro lado. Mal definitivamente não vai fazer. Não é isso que vai piorar o seu paciente. Ok, nós temos uma droga nova chamada Tolvaptan, que eu estou vendo aqui, ó, Dr. Fernando Lucas, que é o nosso diretor médico da clínica, é o médico do Brasil com maior experiência em Tolvaptan no Brasil. Mas foi a pessoa que me apresentou low carb. Ou seja, uma coisa não briga necessariamente com a outra, né, Jana? Você pode ter o remédio como aliado e não como um único tipo de tratamento. E eu acho que você faz isso muito bem. Você lança... Cara, endometriose é outra doença, né? A Diabetes Home Guide, aqui a Carole Neb está falando para falar de fígado. Né? O fígado, esteatose hepática. Qual é o melhor tratamento de esteatose hepática? Low carb. Eu falei isso no comecinho da live. Eu quase Agora, diria endometriose. Endometriose. Né? Ninguém fala sobre endometriose. Endometriose é uma doença que se comporta como câncer, metastatiza, infiltra e aumenta o risco de câncer de ovário. Então, transforma, né? Então, ninguém fala sobre endometriose e glifage. Tem estudo. Endometriose, dieta cetogênica.
As vias que a endometriose causam complicações são as mesmas do câncer. Não tem evidência robusta. Mas eu tenho paciente que faz, eu tenho paciente que na hora que vai operar diminuiu ou sumiu. Quando a lesão é pequenininha, sumiu. Tem tratamento metabólico para endometriose. E os remédios que têm funcionado são remédios que diminuem a inflamação. Tipo, cúrcuma. Olha que coisa idiota, cúrcuma. Vocês já viram uma mulher com endometriose, o que ela sofre, gente? Ela sangra para dentro da barriga. O negócio entope o intestino, ela vai pra faca. Ela tira pedaços do intestino por causa dessa porcaria. Tá? Vocês imaginam se a insulina tem um papel nisso? Insulina alta? Olha o tanto de doença que a insulina alta tem papel, gente. Inflamação. E a gente vai falar um pouco de jejum. Vamos falar de jejum, com certeza. Mas eu acho que a gente se desviou tanto da alimentação natural do ser humano que a gente está com a impressão... Que as doenças aparecem. A gente está com a impressão que a cetogênica, a low carb, que elas são perfeitas. Não, eu acho que a gente errou em sair daquilo que o ser humano sempre fez, né? Que é comer comida. A Tati está perguntando aqui, e aí eu vou aumentar, expandir o espectro da pergunta sobre o magnésio, que eu sei que é um tipo de medicação que você usa bastante. Manipulado, melhora ou piora quem tem insuficiência renal? Queria que você desse um ponto a respeito do magnésio. Eu nunca você usa, vi depois eu vou dar o estudo. ponto renal. Eu nunca vi nenhum estudo. Eu não uso magnésio em pessoas com insuficiência renal grave, né? O clearance aí abaixo de 50, 40. Eu não uso quase nada, né, nesses pacientes, na verdade. Quanto menos remédio, melhor. Então, no paciente com a função renal normal, eu uso muito magnésio para hipertenso, eu uso muito magnésio inositol para quem tem insônia, constipação com low carb. E quem tem ovário policístico, o inositol, ele, quando a metformina não é adequado, o inositol ajuda muito. Alguns pacientes têm infertilidade, o inositol tem alguns estudos interessantes para perda fetal, para má formação. Então, eu uso muito magnésio inositol nesse contexto de sono, de enxaqueca, de cervicalgia, dando enxaqueca por causa de tensão muscular, também eu uso muito. E para quem tem muita cãibra no começo, ou que vai jejuar longos períodos, eu uso magnésio sem medo nenhum. Sem medo nenhum. E as pessoas, eu sempre faço exame também, mas assim, eu nunca vi ninguém com magnésio alto. Todo mundo hoje em dia tem magnésio normal para baixo. Porque na água não tem magnésio, a gente toma água filtrada, água de mineral. Nunca tive problema. Inclusive, hipertensos melhoram a hipertensão quando eu começo magnésio. Tem alguns estudos, né, que falam que melhora a questão de tensão vascular. E com relação ao paciente renal, de melhorar a função renal, eu não tenho experiência, nunca li nada a respeito, Neto. E, na verdade, eu acho que você ponderou muito bem. Eu acho que o magnésio, ele tem o seu espaço. Eu acho que você já deu aí algumas situações. Eu queria deixar 2 recados. Primeiro, não existe remédio ou suplemento mágico. Essa coisa tem que ser individualizada. Então, magnésio não é bom ou é ruim. Magnésio pode ser usado para a Janaína, para o João, para o Neto. Não é desse jeito que se define. Segunda coisa, se você tem uma função renal alterada, pense 2 vezes se vale a pena, e vou usar as suas palavras, usar qualquer remédio. Porque ele pode fazer bem, mas ele pode fazer muito mal. E coisas do tipo anti-inflamatórios, que está em qualquer botequim de esquina. Nossa Senhora. Né? Os remédios para dispepsias, né? Para essas queimações, do tipo omeprazol, pantoprazol. As pessoas usam isso sem saber que, de uma certa maneira, eles podem estar machucando o seu rim. E eu gosto de falar o seguinte, eu estou usando o exemplo do rim, mas remédio é uma balança, né, Jana? Você tem prós e contras. Em medicina, tem paciente que não tem dinheiro para comprar o magnésio. Mas não tem dinheiro, não tem como eu ter magnésio na minha dieta? Fala, tem, ué. Você come 3 castanhas do Pará por dia, folha verde bem escura, tahine, que é uma pasta de gergelim, uma semente de abóbora na salada, pode ser que você não precisa. A Daniela, às vezes, ela faz a dieta lá, que vai dar 500 miligramas de magnésio no dia, a gente não suplementa. E a pessoa não tem cãibra. Porque o problema é o início da low carb, né? O início da cetogênica. Quanto pior a sua dieta antes, você pode ter cãibra, pode ter uma dor muscular, pode ter uma constipação, e a suplementação de magnésio ajuda muito. Ou você quer fazer jejum prolongado, aí o magnésio ajuda muito. Então, depende de cada um. Né? Tem paciente que fala assim, não vou comer esse trem não, esse negócio vai dar certo. Não, ou o paciente chega com magnésio de 1,5, 1,4, o paciente bebia muito, aqueles obesos desnutridos, malnutridos, né, Neto, que só come porcaria, tá com tudo baixo, aí não tem jeito. A pessoa, mas não pode ser só com alimentação? Não, não pode. Mas às vezes pode também. Né? Então a Daniela fala muito isso, Jana, isso aqui eu dou conta de fazer só com comida. Aí eu, beleza, aí eu não passo magnésio. Você vai passar na nutricionista, ela acha que consegue, o paciente vai aderir, de boa. Eu falo que é uma bengala, né, Jana? O problema é você querer só andar de bengala.
O problema é você querer parar de fumar à base de adesivo de nicotina pro resto da vida. Então, uma coisa é você estar pro resto da vida, lançando né? mão de pequenos ajustes ali que podem te ajudar a andar e, quiçá, a correr. Mas o problema é que as pessoas ainda estão muito focadas no santo graal. Qual que é o Qualquer remédio remédio para mágico que emagrecer. vai me salvar? Escuta Ué. isso que eu vou falar. Assim, precisa de disciplina, precisa transformar maus hábitos em bons hábitos. E esse é o ponto. Porque fazer low carb é difícil, Jana. Eu falo que é pífio. Eu acho facílimo, porque a gente não passa fome. E vou deixar muito claro aqui, quando eu falo fácil no sentido de orientar alguém. Eu acho que meu É menino de tranquilo. 7 anos consegue ensinar alguém a comer low carb. O problema é o comportamento, é a cabeça. Porque é E se alguém fala pra você, falar, coma carboidrato que vai melhorar a sua imunidade, você nem usa o seu bom senso diabético. Usa o bom senso. Como que comer açúcar, ou que vira glicose, batata doce, baroa, mandioca, inhame. Como tapioca. que comer isso? Tapioca, polvilho. Tô falando tudo aqui, ó, manga, abacaxi, banana. Como que uma coisa que vira glicose instantaneamente, que manda a glicose de um diabético para 200, 300, pode melhorar a imunidade daquele diabético? Ah, porque tem vitamina. Come fígado, já falei. Come brócolis, couve, carne, ovo. Tudo aí, as vitaminas estão todas nos vegetais de baixo amido, de cima da terra. Você pode comer uma cenoura crua, qual é o problema da cenoura? Você não precisa cozinhar, ele toma sopa de cenoura o tempo inteiro. Vamos comer cenourinha crua na salada, não vai matar ninguém, não. Gente, vamos ter bom senso. A gente está falando muito de comer. Um grande medo das pessoas é não comer. O que você me diz a respeito do jejum? Primeiro, de modo geral, e você vê algum problema do paciente renal crônico em algum momento está fazendo jejum? Não. O jejum, o que acontece? O único problema do renal crônico jejuar é o renal crônico que está caquético, que isso acontece em alguns momentos, que ele perdeu tanta massa magra. Não aconselho o jejum para nem diabético. Se ele está caquético, se ele está com IMC, com porcentagem de gordura corporal baixa demais, 10%, 8%, está doente, precisa ganhar músculo, não aconselho jejum. Para ninguém, não é porque é renal, não, para ninguém. Paciente que usa insulina e que está descompensado, com alto risco de hipoglicemia, que é o que acontece com o paciente renal crônico pré-dialítico ou dialítico, não aconselho jejum, até que você reduza a dose de insulina basal ao ponto de você não ter risco de hipoglicemia se você jejuar, que seria uma basal adequada. Né? Quem faz diálise sabe, qualquer cãibrazinha, glicose lá no soro da diálise. Então, os pacientes que fazem diálise, eles comem muita comida depois da diálise. Durante a diálise, se tiver cãibra, toma glicose. Então, a glicose é loucura. Na né? peritoneal Então, acaba recebendo glicose, né? Recebe na peritoneal. Então, se você consegue ter uma dieta low carb, e você tem um médico, que você tem o celular dele, conversa com ele, e ajusta as insulinas, não tem problema fazer um jejumzinho intermitente, desde que você esteja obeso, precisando daquilo. Né? Mas, em geral, fora da diálise, um paciente que está precisando emagrecer, não tem problema nenhum fazer jejum intermitente, você simplesmente vai deixar de comer quando você não tem fome. Porque é um absurdo você forçar uma pessoa a comer. Eu sou contra jejuar todo dia igual, quem tem muito peso para perder, porque as pessoas acabam fazendo dieta hipocalórica, porque tem apetite nil, e jejum tira apetite, ajuda a tirar o apetite mais ainda, e aí você entra num platôzão por dieta hipocalórica. Então eu sou contra por isso, estrategicamente não é interessante, não é porque é perigoso, não. Agora, ficar 16 horas sem comer, gente, seu filho faz isso no final de semana quando chega da boate. Qual o problema? Ninguém morreu, nunca morreu por causa disso. Quantas pessoas não tomam café da manhã de rotina? A nutricionista, ela manda, o médico, ela manda comer 3 horas, engorda mais ainda. Então, você ficar sem comer porque você está sem fome, você não está forçando a barra. Ah, mas eu tenho dificuldade para jejuar. Talvez você não esteja fazendo low carb. Talvez seu corpo não esteja pronto para jejuar. Sou contra forçar jejum. Meus pacientes sabem, eles chegam para mim, que dia que eu vou jejuar? Eu falei, esquece o jejum, come comida. Na hora que você não aguentar olhar para o seu ovo ou para o seu pão low carb de manhã, essa é a hora que está na hora de você jejuar. Não é agora, não se estressa. Porque senão vocês realmente podem se sentir mal, porque a pressão vai abaixar por falta de sal, que você foi rápido demais. Né? Então, eu falo assim, jejum não tem problema nenhum. Se você é renal crônico, estágio 1, 2, 3, do 3 para baixo, depende do que você usa de remédio. Tem gente que está usando remédio errado. Tem diabético que está usando glimepirida, glibenclamida, piorando função renal. São remédios que dão hipoglicemia. Não pode jejuar. Então, seu médico tem que entender que você vai fazer um processo de jejum. Remédios que abaixem a glicose, que aumentem a insulina,
nem deveriam estar sendo usadas, eu sou totalmente contra usar isso, só uso assim, chorando, quando não tenho o que fazer no SUS, mas mesmo assim, quem precisa disso é porque tem insulina, se tem insulina, low carb resolve. Não precisa disso. É um remédio inútil, não precisa disso, se estiver disposto a comer direito. Né? Então, salvo essas questões, Neto, de remédio, de caquexia, né? Nem tem contraindicação. Com relação ao Covid, né? Vamos falar do Covid. Existem algumas conversas de que quem usa corticoide tem aumento de mortalidade, quem tem cortisol alto tem aumento de mortalidade. Bacana. Quando que o jejum pode aumentar o cortisol? Primeira situação, se você força o jejum, você está sem comer porque você não conseguiu, você nunca fez jejum na vida, você está passando fome. Ok, cortisol vai aumentar. Situação número 2. Você não sabe jejuar e você resolve que você vai ficar sem comer 24 horas, 48 horas que sejam. Você nunca fez isso na vida, você vem da coxinha. Você pode ficar nervoso, seu cortisol pode subir. Agora, quem faz low carb? Quem já faz jejum? Quem faz dieta cetogênica? Tem problema em jejuar 16 horas, 24 horas? Não tem. Acima de 36 horas, alguns estudos em humanos mostram um aumento de cortisol. Lógico, você está em jejum, o seu corpo entra em estresse para preservar músculo e fazer seu fígado produzir glicose. Faz parte da fisiologia isso. Aumenta GH para manter a massa magra, aumenta cortisol. Seu fígado tem que produzir glicose, noradrenalina. Isso é um ajuste hormonal do jejum. Mas talvez não seja interessante nesse momento fazer um jejum longo, de 36, 48 horas. Os meus pacientes eu orientei fazer no máximo 24, quem se sente bem. Nunca fiz a dieta do jejum intermitente. Vou começar agora para aumentar a imunidade. Não faça isso. Não muda drasticamente a sua dieta neste sentido de aumentar muitas horas de jejum no momento que você não quer ter um cortisol alto, que você quer estar bem, você não quer estar desidratado. Então, para quem está adaptado, bom para você. Para quem não está, foca na comida de verdade, foca na low carb, na cetogênica, reduz o carbo, coma nutrientes e calorias suficientes. Antes a minha visão é essa. Protocolar jejum, coma baseado na sua fome, né? Descobre o que, que é fome, o que é vontade de comer, né? Porque se você está tentando fazer jejum e está com fome, é porque não está na hora de você fazer jejum. Exatamente, é isso aí. E eu acho que a maioria das pessoas, poucas são as pessoas que efetivamente precisam de um jejum terapêutico. Se a gente for olhar o todo... é só o grande obeso, o câncer, né? O ovário policístico, pode beneficiar, endometriose. Eu acho que a gente está muito mais para parar de comer de horário. Eu tenho que tomar café da manhã, né? Eu tenho que comer antes do treino. Eu tenho que comer antes ou depois da diálise. Eu vou lanchar agora, porque senão depois eu não vou ter tempo de lanchar e vou passar fome, o medo da fome. Eu acho que você não confia no seu estoque de gordura. Isso. Eu falo que a coisa é muito simples, né, Jana? A gente que complica. Porque comer comida, demais. Movimentar-se, cuidar da mente. Sabe, fazer... É o que eu falo, que eu tenho falado direto a respeito do Covid. Sabe o que é o Covid hoje? Um mundo de incertezas. E um monte de gente com pseudo-verdades. Só que na hora que você tem um monte de incerteza, faz o básico bem feito. E o básico se você não fizer o básico, não adianta você chegar no CTI e tomar hidroxicloroquina com vitamina D, 1 grama de vitamina C de 8 em 8 horas na veia, que sua glicose tem 400, meu amigo, porque o médico lá tá dando plano de sal pra você. Você vai morrer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem nada pior para você do que glicose alta e inflamação. Nada é pior. As pessoas morrem de Covid por causa da inflamação, uma cascata inflamatória altíssima. Sabe qual que é a via inflamatória? Inflamação NPR3L3. Sempre esqueço a sigla. Sabe quem que inibe isso? A dieta cetogênica. Só que ela inibe só no ponto exato. Então, olha até isso. Tem estudo disso? Não tem estudo, sabe, clínico randomizado, mas a gente sabe que a dieta cetogênica é anti-inflamatória. O que eu estou querendo dizer é que não tenho medo de fazer. Não quer dizer que ela vai te curar ou aumentar a sua imunidade. Não vai. Não é isso. Agora, se você está diabético com glicose alta, vai aumentar a sua imunidade porque você controlou a glicose. E a glicose alta baixa a imunidade. Então, indiretamente, sim. Poderia te ajudar a melhorar a sua imunidade. E eu vou te falar que, se a gente pensar evolutivamente, nós, como população, como sociedade, chegamos hoje numa epidemia de Covid, onde o mundo nunca esteve tão bem preparado. A gente já viveu inúmeras pandemias como essa, só que talvez o pior vilão não como pandemia... essa, né, Neto? Como essa, não. Cá pra nós. Morrer 900 pessoas por dia na Espanha, 900 pessoas por dia na Itália, 900 pessoas por dia. Mas o que acontece? Por dia, não. Mas o que acontece? Hoje a gente tem acesso a números
que a gente não tinha talvez há anos atrás. A população em N é muito maior, então os valores absolutos acabam sendo perigosos nesse sentido. E mais, né, você tem uma série de viés. Mas onde que eu quero chegar? Nós chegamos até aqui e epidemias como de sarampo, de influenza e de N outras doenças já aconteceram. Eu acho que talvez a pior coisa que está acontecendo no momento é a pandemia de fake news. As pessoas não Isso é uma sabem nem vergonha, por né? quê, mas elas encaminham alguma coisa porque alguém disse que é verdade. É, Então, um a tanto gente de áudio precisa que o pessoal ter um encaminha. pouquinho de cuidado, principalmente profissional de saúde, o tipo de informação que ele vai veicular. Porque, Veicular. querendo ou não, nós somos referência, nós temos uma falácia de autoridade e a gente não pode Mas é o ser que mais tem, a culpado gente, por bobagem. em grupo de WhatsApp, médicos passando. Então, muita gente está desesperada. Agora, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente em algumas coisas, no sentido de a gente já passou por isso. Ó, a gente já passou por várias pandemias, né? Mas essa realmente, ela tá matando muita gente muito rápido. Eles falam assim, morre-se de gripe por ano, morre muito mais gente. Eu acho que essa pandemia vai passar, essa mortalidade, o problema é que ela está concentrada em pouco tempo. E eu tenho um pouco de dificuldade de falar, mas percentualmente morre pouca gente. Mas, ó, se vocês forem pensar, 5 mil pessoas em Bérgamo, né? Ou 10 mil pessoas, foram 10 mil, né, na Itália já. Numa região pequena, eu morei na Itália, ela é muito pequena, muito família. Então, assim, as pessoas, elas estão perdendo muita gente da família e não está tendo realmente estrutura. As pessoas que estão negligenciando isso estão tomando ferro mesmo. Nos Estados Unidos, o presidente falou, não, isso não é nada, e está pedindo, pelo amor de Deus, para a GM produzir ventilador. Nossa, aqui eu nem vou falar, que é uma vergonha, né? Absurdo a questão de negligenciar e desacreditar. Eu acho que fake news, não só os médicos têm que ter responsabilidade, como os próprios representantes políticos do nosso país têm que ter responsabilidade em todas as instâncias, né? Brigas agora não cabem, intrigas e ataques não cabem, e é o que está acontecendo, é absurdo, isso é feio, tá certo? Pessoas estão morrendo, e cada uma pessoa é pai de alguém, é avô de alguém, e agora é filho de alguém, porque está morrendo menino. Nos Estados Unidos, muitos jovens entubados, eu tenho amigos lá em hospitais, muitos jovens entubados, e os jovens saem do tubo, gente. Isso é 2 semanas de tubo. Quando tem tubo, né, galera? Porque vai acabar o tubo. Não tem ventilador. Então, eu acho que isso é importante. A rapidez com o que está acontecendo não dá tempo do sistema de saúde absorver. O meu medo é esse. Nós não temos tanta estrutura assim. Só que Belo Horizonte, eu tô boba de ver que Belo Horizonte estão montando um hospital de campanha, o Mater Dei vai dar 3 andares que os empresários deram dinheiro para pagar. Tem vários hospitais abrindo as portas. A iniciativa privada tá bacanaço, entrando de parceria com o governo, tô achando super legal isso, porque se não tiver isso, vai morrer muito mais gente. E eu acho que o erro que está acontecendo é que a gente não tem teste para fazer. Então, como a gente não tem teste, fica difícil falar em isolar só os idosos. E no Brasil, quantos amigos de vocês de 40 anos moram com a mãe? Fala aí, Neto. Quem não casou? Tem uma turminha grande. Eu falo que a gente tem os gargalos, né, Jana? Mas é por isso que eu bato tanto na tecla de faz aquilo que você, como um indivíduo, pode fazer o melhor possível. Faz o básico. Não inventa Lava a mão, moda, faz o dorme bem, básico come bem feito. direito. O pessoal está na quarentena, o pessoal está desesperado, comendo tudo pela frente, porque está de quarentena. Ai, eu não vou aguentar de estresse. Aí entra no leite condensado. Gente, vai meditar. Isso vai piorar, vai meditar, fica com a sua família, assiste comédia. Eu falei com o Léo que agora eu quero assistir comédia. E se quer me mandar vídeo, me manda vídeo de coisa engraçada, que eu quero rir, porque rir aumenta a imunidade. No Canadá teve um estudo que os pacientes que recebiam a visita dos seus cães de estimação, evoluíam melhor do que quem não recebia. Estudo mesmo. Então, por quê? O cachorro não leva remédio para você, não. É o seu sistema imunológico, porque você fica positivo. Estar positivo é bom para o seu sistema imunológico. Todo mundo sabe disso. Estar positivo. Isso eu te diria que vou morrer, isso é um paradigma deprimido. do paraquedas. Cuidar das pessoas, carinho, amor, brilho no olho, sorriso. É isso, abraça né, seu pai. Todo mundo diz, eu não vou abraçar meu filho, vou passar Covid para ele. Os meninos estão com estresse, né? Eu tô em grupo de mães que os meninos estão com estresse, transtorno de ansiedade. A mãe não abraça, não pode pegar. Eu pego Jana, meu menino, tô nem aí, tô pegando. Sabe o que o Matheus falou esses últimos dias, que virou uma frase aqui em casa? Ele virou e falou assim, papai, abraços fazem as pessoas melhores.
Falei, cara, o menininho de 7 anos já entendeu. Ele entendeu que o momento é de um certo distanciamento, mas que realmente eu e ele ali dentro da mesma casa, não é isso que vai ser o que vai causar um estrago geral. Faz o básico, lava a mão, Faz o básico. chega em casa, vai direto pro banho, come bem, é desse usa jeito álcool gel, não fica na rua abraçando a galera, fica na sua. Porque nós temos poucos minutos, como sempre, toda live nossa termina aos 47 do segundo tempo, então para a gente não perder sua despedida, eu queria antes de mais nada, em nome da Nefroclínicas, te agradecer enormemente, é sempre um prazer, você sabe o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Obrigado muito, muito, muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, não só para os nossos pacientes com problema renal, mas para toda essa gama de gente que está nos assistindo agora. Gente, tem como não ir para diálise, demorar para ir para diálise, ter qualidade de vida na diálise, se você tem um estilo de vida melhor. Eu fiquei muito tempo paciente na diálise, quando eu fiz nefra e depois eu não terminei. Convivo com os pacientes que eu tenho em comum com o Neto. É notório como a qualidade de vida melhora comendo comida de verdade, levando isso que nós estamos falando como estilo de vida, não só para a comida, mas para as relações interpessoais, para a relação de você com você mesmo quando você deita a cabeça no travesseiro, para a relação de você com o seu médico que vai olhar no teu olho, pegar na tua mão e ver o ser humano ali, e não só o cheque que vai ficar na recepção, tá? Pensem nisso. E sim, quem tem ácido úrico pode fazer low carb, vocês têm que ver as postagens do Neto, tem 6 perguntas aí, Neto, de ácido úrico. Gente, o ácido úrico ele é causado por frutose e álcool, principalmente, é síndrome metabólica, tá? Talvez você precise de um alopurinolzinho no começo da low carb, não é porque ela aumenta o ácido úrico, é porque diminui a eliminação dele no rim. O Neto pode fazer uma live só disso com vocês, faz. Por morre de medo de quem tem gota de fazer low carb. Tá? Então eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. É um prazer poder falar. E o que eu penso, né? Tu sabe que eu falo o que eu penso. E de ter essa oportunidade de sempre... nunca são eu e o Neto, é sempre eu e o Neto e uma terceira entidade que sai das nossas conversas, que todo mundo fala que são assim, né? Que são edificantes e que a gente consegue sempre criar algo a mais, não só eu sozinho, o Neto sozinho lá e eu cá. Então, adoro nossas conversas, sempre que me chamar, estou à disposição. Muito obrigada por me ouvirem até agora, esse tanto de gente, estou lisonjeada. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Não entrem em pânico, tá? Se abracem, sejam família, tentem manter a positividade, porque isso vai ser importante. Vai vir porcaria por aí mesmo, vai morrer muita gente mesmo, mas vamos tentar fazer a nossa parte individual, nos mantendo mais saudável na cabeça e no corpo, que se a gente fizer isso e respeitar aqueles que não têm, né, na questão do isolamento, quando ele for necessário, da forma que a gente consegue fazer. Porque realmente, se eu morasse na rua e meu trabalho dependesse disso, eu ia estar na rua trabalhando também, porque eu não ia morrer de fome. Então, eu respeito todo mundo, gente, que fala isso. Eu entendo a parte econômica e social, e lógico, mas é porque realmente vai morrer muita gente por aí. Então, a gente, como médico, a gente fica no dilema danado aqui, graças a Deus, que a gente não decide isso, né?